sejam muito bem-vindos ao episódio número 10 do Resto é Bola. Estamos aqui outra vez no nosso espaço. Ao contrário dos dois últimos episódios que gravamos, tivemos em direto, não é? Com o nosso chat. Para este episódio vocês vão ter que escrever no YouTube, não é? E nas outras plataformas, se quiserem interagir connosco. E são sempre muito bem-vindos todos os comentários que vocês fazem. O nosso Afonso não esteve cá no nosso último episódio, mas é o nosso reforço outra vez para este episódio redondo, número 10. Afonso, como é que foi lá por Paris? A gente quer saber, não é? Pois Tu é. também Vale não... a pena pagar o balúrdio para ir à Disney com os putos ou não? Eu também lá estive. Foi bom, sofri um bocado à distância. Eu queria ver Portugal, não é? Mas olha, vi muita gente no parque a fazer o mesmo que eu, que era o telefone na mão. A ver o jogo, E siga. a seguir o joguinho. E foi um bocadinho. Tu ainda isso. foste espreitando a nossa live, que eu vi lá os Sempre, teus comentários. Ainda ia dando. E ainda ia. Mas é tentando- giro aquilo, foi giro? Não, incrível. Mas mais para os miúdos. Claro. Óbvio, aquilo é um bocado. Eu já não acho assim muita piada. Yeah. Em 2 dias fiz quase 40 km. Meu Deus. Por isso não deixei de treinar aquilo. Já E está a os fazer miúdos a prep. continuavam a saltar, não é? Sim, Até sim, caírem sim. na cama, aquilo só energia. Na boa. Yeah. Mas o lado bom também de ir à Disney nesta altura é que não está aquele frio de morte, nem está aquele calor infernal. E estava muito cheio. Não, por quer dizer, isso. continuo a dizer que é o pior destes parques é as filas para. Yeah. Mas acredito que haja dias bem piores, portanto não me vou queixar. E foste ao fim de semana. Que Foi. teoricamente não é tão simpático para... É verdade. Não, ainda apanhei ali uma segunda-feira. Eu Ok. fui ao domingo, E que era o nota-se dia do diferença jogo. entre fazer à segunda ou... Nem Não. por isso. Nem por isso, não senti assim grande diferença. Yeah. Mas os putos adoraram, era o objetivo, fui por Ah. eles. Se os putos estão contentes, a mãe está contente. Ora Enfim, bem, olha, se a mãe está contente, o Dinheiro pai bem está gasto. contente. Se a mãe claro. está contente, o pai está de rastos. Exato. Normalmente. Não, nem por isso, mano. Normalmente se a mãe está bem, está tudo bem. Eu, pelo menos é o dínamo é esse. Se a mãe está bem, eu sei que eu estou bem, os putos estão bem, está tudo bem. Isso acho que sofremos todos por isso. Mas foi bom acompanhar-vos à distância. Foi fixe. Foi bom acompanhar à distância. Foi fixe Pois, para ter, olha, Deu para dar roça aí. Olha. para ter a perspectiva do espectador. Mas foi diferente. E vai de Tipo, encontrar foi ao aquilo que eu acho. vivo, com o chat. Mas O tem aquele pessoal que lado... estava trolls, o pessoal só dava ideias parvas, reis baits. Eu queria, Sim, muito. eu queria comentar coisas parvas, mas era o meu nickname, não dava. Não dava para esconder muito bem, tinhas que Não. criar uma conta secundária. Eu não sei, eu não disse isso, mas a ideia anterior a fazermos o podcast tinha essa dinâmica. A ideia que lançámos, porque nós fizemos muitas reuniões para lançar o podcast e as reuniões começaram. Eu ainda nem tinha colegas, né? Porque eu já estou aqui na RTP Arena há já és 8 anos. residente. Certo? E atenção que a responsabilidade destas duas pessoas estarem aqui não é minha. Portanto, Senão- eu chumbei os dois logo, Eu chumbou os dois. instantâneo. Eu disse nem pensar, meu. E chamou-nos Um bots. alcoólico, eu disse um alcoólico, mas eu prefiro fazer com álcool. Mas uma das ideias Olha era que essa mesmo, do alcoólico e o boca de piano pegou. Essa pegou. E vamos Pá, eu falar, estava a brincar. falar dele. talvez. Dele, A de quem? questão Do é, bêbado ou do- a questão do é, alcoólico? uma das dinâmicas que eu propus, aliás, acho que foi a dinâmica que propus mesmo, era termos uma pessoa a dar-nos um feedback na regi, portanto não termos nós acesso a um chat, Uhum. mas alguém na regi, porque nós diretamente tendo acesso ao chat, eu já tenho muita experiência a lidar com o chat e a pessoa para lidar contigo vai dizer muita porcaria. Uhum. Mas se nós não tivermos diretamente acesso ao chat, mas termos alguém na produção a filtrar opiniões para nós conseguíamos fazer com que o público fosse o extra de opinion making dentro do programa. E de certa forma, acho que nos dois programas ao vivo isso se notou, a dinâmica foi diferente e eu acho que acima de tudo a pessoa que nos vê desfruta de uma forma diferente. Eu sei que há gente a ver no YouTube, até gente a mais, para a porcaria que a gente faz aqui, eu não entendo, mas fiquei... eu depois vivo na stream, não é? Porque vou para a stream e o pessoal puxa os temas que a gente discutiu aqui, Exato. é um bocado diferente, mas vocês não estão lá. Exato. Mas faz-me falta, não é? Às vezes é uma opinião do Sérgio, às vezes é uma opinião do Afonso. Mas foi uma experiência diferente e foi pena, apesar do Bruno ter estado bastante bem, ele acabou por não se sentir bem no final do programa, porque ele não houve ali qualquer coisa que não lhe caiu bem, mas a verdade é que fez falta aí o Afonso nessas duas dinâmicas. Eu gostei mais daquela dinâmica, assim ao vivo, meu, raw. Para mim é a minha praia. É Foi muito diferente, fixe, é diferente. yeah. O Afonso ainda esteve no nosso primeiro programa que fizemos o jogo Fez a das maratona. meias finais. Ele fez o caso da bola Pois ao lado foi, do João. as meias finais. Grande Yeah. vitória. Ou seja, ainda deu para desfrutar um pouco do chat ao vivo. Mas pronto, não teve connosco na final, mas torceu por fora. E ganhámos torceu. bem, certo? Sim, sem dúvida. Sofremos na primeira parte, mas na segunda parte.
Eu estava muito confiante para os penaltis. Não sei porquê. Diogo Costa, mano. Diogo Costa. Não, mas Muralha. mesmo os nossos batedores. Olha, por falar em muralha, Eu estava com medo do Vitinha, mas é com o coração. Porque Com ele medo. faz aquela paradinha muito mal parada, O sabes? gajo anda muito devagarinho. Ah. É, faz aquela Ah. coisinha assim todo corcunda e falhou um penalti há pouco tempo. Pois foi. Ele marca muito naquela do se não enganar o guarda-redes não é difícil defender, Sim, sim, arrisca pouco, mas ele engana bem o redes, mas ele ali estou de maneira diferente, a técnica foi outra. yeah. Yeah. Por falar em muralha, Cláudio, Eu avisei. Ui, é. Eu avisei. era o que eu ia dizer. Podem, Sabes que podem recuar no tempo. Sabes que foi? Vamos já para o Mundial de Clubes. Sabes que foi a primeira coisa que eu me lembrei quando eu estava a seguir, estava a acompanhar o jogo, não estava a seguir ao minuto, mas estava a acompanhar as passes porque estava a trabalhar. E eu fui vendo as defesas e Cláudio Ramos sempre a aparecer e eu, poça, o Afonso Figueiredo não estava nada enganado quando disse que afinal afinal o Futebol Clube do Porto podia estar descansado em perder o Diogo Costa, que teria sempre ali E um segundo pior, guarda-redes. Se não arranjas, nós já discutimos aqui para quem acompanha o nosso podcast, Sim. se não arranjas uma verdadeira, uma venda do Diogo Costa, rentabiliza aquele homem de outra maneira sem ser no banco. Pois. Eu, por mim, com estas exibições, que já foi no Sim, campeonato, agora no Mundial de Clubes, eu no Porto dava-lhe a titularidade no Mundial de Clubes todo, até porque a continuidade no grupo, em princípio, está assegurada, Sim. só porque eu veria como é que está em termos de propostas em cima do Diogo Costa. O Diogo Costa é considerado, em termos de valor de mercado, dos guarda-redes com maior valor de mercado na atualidade no mundo. Sim, é claramente um dos grandes ativos que o Futebol Clube do Porto tem e pode rentabilizar neste mercado. E eles precisam de investir. Pá, não é o Exatamente. Gabri que vai ali um jogador. Sim. Não é? Tem que ser 4 ou 5, nós já discutimos aqui. Se não houvesse uma proposta ou uma proximidade sequer, um assédio ao Diogo Costa na atualidade, eu dava a titularidade toda ao Cláudio e tentava fazer algum dinheiro com ele. Porque ter um ativo daqueles no banco é uma coisa que uma equipa como o Porto, que precisa de dinheiro e precisa de fortalecer o seu plantel, precisa de comprar, não pode ter. Eu fazia um cash-in ali e olha que não é muito difícil tu Então, valorizares ali no Mundial de e o que é Clubes que e tu conseguir encaixar qualquer E coisa. o que farias com o Diogo Costa? Não, isso terias que manter. não é? Olha, Porque eu mandava se- para Manchester. Sim. Eu também mandava, mas a questão é... Só por que não quanto? vais Mas jogar. não acredito que seja o problema. Imagina do que a Manchester, proposta que tens é defe- 35 guarda-redes. milhões, uma coisa assim. Não vais vender o Diogo Costa por 30 milhões? Ou por 35? Não é um valor mau para um É guarda-redes. pá, não. Mas para um Estás a jogador- perceber? Tem 27 anos ou o que é, não é? Sim, é relativamente jovem. É ainda, jovem para sim, guarda-redes, mano. É um ainda guarda-redes tem que vale o dobro. Ainda tem 10 anos de Vale carreira o à vontade. dobro. Eu acho que tem menos, 27. Eu acho que tem 27. Deve ter 26 ou 27. por É uma aí, coisa assim. Acho eu. É. Ainda 25, ainda assim 26, se calhar. o raciocínio continua válido. É, se está para sair, é aproveitar já. Fazer um Até cash-in posso- bruto, com bom dinheiro, e investir num plantel que o Porto precisa desse investimento. Já falámos disto aqui, até das posições em 25. que eram fulcrais. 25. Uhum. Pronto, 25 ainda é mais não são jovem. 27. É verdade, ainda para mais. Sim, são Portanto, 25. isto nem é discutível. Se tens uma proposta aliciante, é já e ficas com o Cláudio e acho que estás coberto. Se não tens, é pá, rentabiliza este Cláudio sem ser no teu Mas banco. por acaso não tenho Tu não podes ter dois guarda-redes noção desta de números qualidade. para guarda-redes, transferências, não tenho muita noção assim. Mas Quanto é que se paga sim, por Pá, mas é eu assim, diria- se pelo preço do que eu queres, que pelos vistos é 7 milhões e meio, segundo... É 7 milhões e meio? 7 milhões e meio, uma grade minis e 2 Santos decorados, pelo que eu queres. Acho que é a última negociação do agente. É? Acho que é assim, é. E eu, acho Está que tudo era apalavrado já. Olha, tudo olha, apalavrado. olha aí que saiu hoje que o Real Madrid não quer o Vítor. Portanto, Mas o Barcelona será que quer? é mais- será que é- os Juventus quer? é mais uma. Mais um. Sim, mas ainda assim, nós que nos preocupamos aqui com o próximo passo no Porto, já falámos imenso disso, Sim. estes guarda-redes têm que ser rentabilizados. Sem dúvida. Se Sim. não há um assédio claro ao Depois- Diogo Costa em termos financeiros mesmo apelativos, aquele Cláudio no banco não pode estar. Pá, rentabiliza nem que seja pá, uns milhões para ir buscar qualquer E- coisa para E que tu nesse precisas. sentido, não aceita. Achas que 35 milhões era mau? Eu não acho que fosse Não, assim. 35 é horrível. Isso é quase ofensivo para o nível do... Então, estamos a falar do guarda-redes que está top 5 no mundo em termos de valor de mercado. Sim, sim. E Para com mim- 25 anos. Para mim é dos melhores guarda-redes do mundo. Bem, com os pés então, há muito poucos no mundo. Sim. Mas até que ponto E hoje é- em dia as equipas grandes valorizam muito isso. Mas imaginem o seguinte cenário. Imaginem que o Futebol Clube do Porto até recebe propostas pelo Diogo Costa, mas não ultrapassam essa fasquia dos 35 milhões de euros. Mas eu mandei até que esse ponto- valor à toa. Sim, mas imaginem, hipoteticamente, que existem ofertas, mas de 35, 30 milhões de euros. Que Mas não, o agente dele é o do Guioqueres? Não, penso que não. Não, Jorge Não é, Mendes. pois não? não.
não Tá- é? Será, Não, tá será tudo. em breve, se for o Não, Jorge está tudo, Mendes. Tá tudo tranquilo. safe nesse Não falo já do agente nesse do prisma. Guioqueiras. Não é que é assim, que a gente vai fazer um jogo hoje com a malta e até no chat que é um concurso de insultos ao agente do Guioqueiras. gajo Quem é que consegue enerva-se insultar já. melhor o homem? Vamos fazer aí, temos uma música, né, RTP, portanto vamos meter aí uma música tipo preço certo. Olha, eu ainda não testei aqui o nosso brinquedo. Epá, Se calhar não sei. é hoje Também, o dia. não sei, queres roer algum cabo? Se calhar é hoje o dia que Para eu ver se- testo o para ver nosso, se a produção o entra nosso em pânico. brinquedo. Pá, mas sinceramente, é da minha preocupação esta coisa dos guarda-redes do Porto, porque é um problema dentro do plantel, tendo em conta os problemas e a conjetura económica que o clube tem Uhum. e que a equipa tem, é claramente uma coisa para se resolver agora. Sim, mas deixa-me colocar lá então a questão. Imaginem que existem estas propostas, mas o valor efetivamente não é aquele que o Futebol Clube Porto pretende, nem está próximo da cláusula de rescisão. Até que ponto é que não é rentável para o Porto e até para o jogador ficar mais um ano? Imagina que o Futebol Clube Porto limpa tudo em Portugal e o valor dele ainda... E não é só isso, e tens o Mundial para o ano, Pois, que ele é titularíssimo da seleção. Eu acho pouco a probabilidade. Posso estar muito enganado, mas a probabilidade do Porto limpar tudo para o ano. Não, limpar tudo também é pedir muito. Acho mas di- imagina acho que é di- campeão. Sim, Pode não ganhar a taça, pode não ganhar a supertaça, não ganha. Mas pode não ganhar a taça, pode não ganhar a taça da Liga, mas imagina que até faz uma boa campanha nas Liga competições Europa. europeias e depois é campeão. Já É logo o rentabiliza Mundial. já rentabiliza E o próximo, o o Mundial próprio jogador. é uma montra garantida para o Diogo Costa, a Sim, menos que se lesione. mas Sim, a seleção é sempre. ir a ele ou sim ou sim. Eu acho que isso é um não assunto. O Mas Diogo depois, Costa- sim, mas depois Sim, se tens um bater- problema. Se bater 30, nunca aceitas, ou 35. Pois é isso, a minha questão é essa. É essa mesmo, não aceitas. A Tens um questão, a questão Mundial, é que o Porto precisa de dinheiro. pá, vendes o Cláudio, Por quanto? Pois é que o Cláudio não roda. está bem, mas se Vais ele vender agora Roda o pouco, Cláudio por ou roda quanto? pouco. Tá bem, mas imagina Sabemos que ele é bom agora, guarda-redes, mas e os outros, sabem? Pois, até poderá ser... metes a titular agora no Mundial de Clubes. Pois, só se for o Mundial de Clubes a servir de montra e o Futebol Claro. Clube Porto a Sim, passar a fase de grupos. é um E desperdício, passa, é um desperdício e ter passa. o Cláudio com a sem fase de jogar. grupos que tem, o grupo é muito mais simpático que o do Benfica. Sim, mas também o jogo com o Palmeiras não foi assim tão O satisfatório. quê? O jogo O com o jogo? Palmeiras. Epá, era que eu não vi jogo nenhum, pá. Isto agora é que me estás a brilhar. Não vinha preparado no podcast, pá. O jogo do Palmeiras, pá. Olha, mas ainda bem que falas disso. Andaram lá uns tipos com uma bola. Tu Não, isto disseste, é que verdade. disseste que o Porto ganhava ao Palmeiras. Não, eu disse ao Lembras-te? contrário. Eu Não queremos ter brasileiros a insultar-nos no chat. Lembras-te? Não. Hum. Não. Afonso, ele disse ou não disse? Não, o Tá, Que o Palmeiras Futebol é Clube Porto terrível. ganhava Tá ao gravado. Palmeiras. O Palmeiras Tá e o gravado. Botafogo. Nós temos VAR, qualquer coisa. É, O qualquer Palmeiras coisa e o temos VAR. Botafogo são equipas com muito carcanhol. O Porto até investir. Pá, sabemos que tem Mas, uma debilidade do opa. plantel grande. E ainda para mais o Gabriel Veiga não está minimamente rotinado. Vocês viram. O Gabriel Veiga Mas- não teve uma estreia propriamente Mas querem muito começar feliz. pelo Porto, é isso? Querem Sim, começar sim, pelo sim, Porto. sim, Então sim. pronto, olha, a primeira coisa Até é porque logo... foi a primeira equipa a Olha, jogar no O Mundial de Gabriel Clubes. Veiga, o Gabriel já foi dissecado, passos falhados, one-on-ones, Sim. temos Sim. de bola no pé, o Tem homem aqui- acabou de chegar. Está a jogar em 3-4-3, não está habituado aos colegas, não Com está um habituado... calor desgraçado. Pronto, a relva também parecia, não digo que estivesse má, mas estava um bocado diferente. Pelo menos parecia. Houve muita gente E parece-me tapete, a parece só enrolar que o em passe. campo. Parecia Aquilo. quase sintético. Parece que a bola sintético. está sempre a saltar. Pronto. Ainda ontem. As temperaturas também não abonam nada Eu ainda fui, ao espetáculo. à base de dados que é a Twitch e fiquei a saber que Base de dados que é a base de dados, há muita informação e contra-informação ao mesmo Sim, tempo. sim, sim. E deram uma informação, atenção, pouco fidedigna, de que é a mesma empresa que vai tratar da relva, responsável pela relva do Mundial. Ok. Portanto, teoricamente, aquilo é um tapete em condições. Quanto a Mas isso nós não posso notamos, pronunciar. pá, nós não estamos ali a bola ali até muitas vezes a sair pouco tensa do pé dos jogadores, Uhum. enrolada, os jogadores a tentarem fazer um passe tenso e parece que a pisar a bola contra a relva e a bola sai quase em carambola. A relva seca, pouco úmida. Está muito calor lá Provável, também. está muito Yeah. calor. Foi esquisito. Vai Epá, ser lá o Mundial. É nos Estados Unidos. Não. 2026? é em três, acho que é México. É 3, sim, sim, É sim. México, Estados Unidos e. Já não lembro. Mas Posso- acho que são 2 países ou 3. Ou Canadá? 3? Não sei, Sabia. já não me lembro. Que ganda Eh, bug. Ganda Canadá, Estados Unidos, México. Olha, tu acertei. Já. Exatamente. Pronto. Mas em relação a isso, olha, 2030 árbitros que é- sofríveis. Árbitros sofríveis. Ainda ontem, o do Benfica é horrível.
Eu não costumo ver muita bola. Eu gosto de ver os jogos grandes da semana do campeonato italiano, que já falámos disso, que há sempre 9 equipas Sim. que são de ver todas as semanas 2 delas encontram-se pelo menos e há sempre um jogo espetacular. Gosto do campeonato alemão. Há jogos na Premier League apelativos. Tens Real Madrid, tens Barcelona, tens o PSG, que é a equipa de todos os portugueses Sim. lá fora, diria assim, porque ao fim e ao cabo é. Temos o United com o Ruben Amorim, tínhamos o Milan com o Conceição e não sei o quê. Eu não vejo assim tanto futebol. Estava à espera e estou a torcer que o Benfica faça um bom Mundial de Clubes. Não peço tanto o Porto porque ainda não houve o tal investimento que a equipa precisa. Mas olho para estes jogos, pá, e o meu feeling é do género, pá, não me apetece ver isto, pá. Os árbitros são horríveis, pá, o ritmo de jogo é horrível. Ontem Só o jogo- pau. Ontem o jogo Só pau. do Boca Juniors com o Benfica parecia um jogo da Libertadores. E o da Palmeiras? E o do Palmeiras? Eu acho que eles acharam que o Benfica era horrível. Branco e vermelho. E aquilo. Pois, houve- deve ter sido. E eles Adidas depois, também. Afonso, E- eles e a fazer aquela argentinos? coisa, eles a dar e a queixarem-se ao árbitro. Sim. Mesmo aquela coisa de futebol português dos anos 90. Todos à volta dele. O tipo que mais gritava com o árbitro era o Jorge Costa, o Fernando Couto, o Paulinho Santos, que era exatamente Sim, o contrário. sim, Era sim, os que sim, davam sim. mais fruta eram os que mais queixavam com o árbitro. Sim. Portanto, um condicionamento. O árbitro, ontem, no jogo do Benfica, recolhe aos balneários, eram 11 jogadores argentinos à volta dele, do Boca Juniors. Meu, isto é uma coisa primitiva. É, E futebol não deu sul-americano. um cartão. Não dava um Não, cartão. dá 2 cartões nas 2 primeiras faltas. E depois esquece. Deu vermelhos porque o VAR chamou e Ei, pronto. mas o do Florentino. O do Florentino ele dá mesmo. É uma, Ele aí mo- o é VAR uma, é uma mocada. Como Yeah. é que é possível? O gajo próprio su- Belotti gajo também é bem sujeito- expulso. Sim. Sim, É- mas é- é o sem Belotti é querer. mais infeliz, é sem querer. Mas também é para sem querer, levar mas o é pé certo. ali, não é? Sim, é maluco. Para levar o Não, pé tem que ali ter não é cuidado, muito. claro. É sem Não teve querer, muito é noção. sem querer, mas acerta. Deixa-me só dizer uma coisa que Força. isto é em relação ao Porto Palmeiras, Uhum. porque há uma grande comparação entre o Brasil e Portugal Uhum. e realmente para mim foi estranho ver como é que uma equipa que tem muito sucesso no Brasil, e eu acompanhava, agora já não dá tanto o Brasileirão em Portugal, como é que o Palmeiras, do Abel Ferreira, um treinador que eu adoro, para mim tem dificuldades em vencer um Porto que, não me levem a mal, é dos piores Portos que eu vi nos últimos anos, é a minha opinião. E custa-me depois ver esta comparação entre Brasileirão e Liga Portuguesa, e realmente acho sofrível. Acho uma equipa do Palmeiras, pensei que ia dar muito mais trabalho do que realmente deu. E outra coisa Mas a ganhar Mas não será tinha sido o mérito? Palmeiras. sim, sem dúvida. Mas não será Sim. também mérito do Porto? Epá, Estás a perceber? O meu ponto de vista é este Porto nunca na vida, mesmo sendo o pior Porto acho que há mais de mérito Dos do Porto do últimos que anos, mérito do Palmeiras. dos últimos anos, nunca poderia perder com o Palmeiras. Eu também, na minha ótica, não, mas Estás a perceber? a Em verdade termos é de instituição, em termos de futebol europeu, futebol de elite. mas nós clube achamos como que no o Porto, Brasil as coisas já nós- se estão a sim, sim, trabalhar sim. melhor. Sim, É a sim. minha opinião. Há treinadores Palmeiras europeus, venceu 2 Libertadores, não foi assim Sim, há e tão, o há dinheiro tão que pouco tem. tempo. outros Antigamente, jogadores. ias buscar jogadores ao Corinthians por tudo e meia. Hoje em dia, Eles um gastam jogador... muito dinheiro. Até um avião privado tem o Palmeiras. Mano, tu hoje gastas Fizeram um 20 milhões investimento num com, jogador. com o Vitor Roque, que foi Yeah. um investimento recorde. Houve, não O dá Brasileirão hipótese, de hoje não é sem o de dúvida. há uns anos atrás. E Claramente. pronto, e também tem muito treinador de qualidade, etc. Agora, em relação à comparação entre a parte do Brasil e portuguesa, e mesmo europeia, a ver se a gente se entende. Está-se toda a gente a cagar para o Brasil. Ok, eu peço imensa desculpa, pá, mas é verdade, ok? Eu sei que o pessoal está ali a medir pilinhas, quem é que é, mas ninguém vê, mano, a gente está-se a borrifar, a gente não vê o Santos, nem o Corinthians, nem o Flamengo, nem o Fluminense, a gente está-se a borrifar, a gente não vê o futebol brasileiro, a gente não quer saber, ok? E é simples, não levem a mal, não fiquem tristes, é muito bom, mas a gente não curte e ninguém quer ver. É simples porque a gente tem a Premier League aqui ao lado, eu acabei de dizer, Campeonato Alemão, a La Liga, a Liga 1, tens tudo aqui, mais os jogadores portugueses nesses campeonatos todos, mais os treinadores portugueses nesses campeonatos todos. A gente, mesmo quando um treinador português ganha a Libertadores, a gente vê no jornal. Aparece no jornal, grande vitória do Jorge Jesus ou do Abel, e a gente, boa pá, ganda tuga, boa, next. Olha, o Tirsense vai contratar 2 jogadores, entendes? Epá, está mesmo no fundo da cadeia alimentar. E depois estar aqui a comparar, ok? As arbitragens foram horríveis, pá, a roçar o escabroso. O comportamento futebolístico, em termos de cultura desportiva, primitivo.
primitivo do que se viu da parte dos jogadores sul-americanos dentro do campo. Primitivo isto. Atenção porque isto, eu digo primitivo porque já o tivemos. Aqui na Europa, eu lembro-me bem, com 42 anos, de ver isto várias vezes. Que é, os prevaricadores são os que condicionam o árbitro ainda. Portanto, mas isto faz lembrar os tempos das saladas de fruta e do café com leite e não sei o quê. Agora, a questão Não foram assim tão distantes esses tempos. true, mas já aparecem. Sim, Não é? Já graças tivemos a problemas graves depois, Sim. sem ser esses. Portanto, faz com que o tipo recalca com mais facilidade. Yeah. A verdade é que, ainda assim, é fraco, não é bom de se ver, correto? É lento, é um futebol que não é apelativo e com o qual não temos qualquer tipo de ligação. Se os brasileiros vierem dizer a seleção do Brasil, os portugueses já têm uma paixão pela seleção do Brasil natural, principalmente as pessoas da minha idade ou até mais velhas. Porquê? Sim. Porque o Brasil, nós tivemos durante décadas sem presenças. Entre o Eusébio e o México, a quantos mundiais ou europeus é que Portugal chegou? E qual é que era a seleção que nós apoiávamos quando Portugal não conseguia lá chegar? Brasil. Era sempre o Brasil, Claro. sempre. E depois, quais é que eram os ídolos de infância? Não pelo que jogavam acolá, mas pelo que jogavam no Barcelona. Era o Rivaldo, Sim. era o Ronaldo. Ronaldo, era o Ronaldinho Gaúcho, Tens tantos. certo? Era o Romário, para Roberto quem mais... Carlos, Ainda Cafu. mais atrás tens Zico. Esse aí já me estás a meter mesmo para já mim já- morto. Sim, Eu já mas- estou quase aqui para lá. Não, eu não estou assim tão velho. Ainda mais, Ainda mesmo Sócrates. daquele, o Dunga, o central, não era? Yeah. Médio defensivo. Médio. Capitão, número Sim, 8, sim, mano. sim. Um incrível. Tipo, Tafarel! Bem, enfim, os mimos. Mas ainda assim, É o verdade. português e a ligação à seleção do Brasil, a gente nem consegue ver aquela camisola sem ter um bocadinho de carinho. Principalmente, Muito, eu falando muito. por mim, Eu também. e principalmente as pessoas da minha geração ou anteriores. Sim. Porque era por eles que nós torcíamos quando Portugal não Sim, ia aos sim, sim. mundiais. E ainda hoje, acho que é um carinho que se estende até hoje Sim. e irá sempre continuar. até Tá bem, acho- mas agora não me petam a comparar é o Benfica com o Botafogo ou com... Mas eu acho que Bem, são pelo mais amor de eles Deus. que fazem essas comparações. com o John Pá, Texter. mas isso não quer dizer que a gente não se esteja a cagar. Olha que o John Texter... Está bem, meu. Está bem, mas desculpa lá. Qual é a percentagem de portugueses que segue o Brasileirão? Eu gostava, mas era porque futebol à noite. Se calhar a malta que costuma ver É o Canal pouco, 11. meu. Há mais malta a ver basquete. E gostava porque tinha vários treinadores portugueses. E também é tarde. Há mais malta a ver basquete. Aliás, eu tenho gente na stream que me diz eu às vezes tenho que meter o do Brasileirão porque o jogo da NBA dá a seguir e eu fico ali a ver o... porque querem ver a NBA. Serve de ponte para o jogo da Opa, há NBA. coisas Pior que é fazem se sentido. adormece. Pronto, Pois. e pior, e ainda te digo mais, o próprio conceito mundial de clubes é outro desses. A gente anda aqui a fingir que isto interessa para alguém. Ninguém liga a esta porcaria. É óbvio que os benfiquistas, está lá o Benfica, querem que o Benfica dê uma boa imagem. Sim, e mas o que se prize ingre. pool é Ou o Porto. gigantesco. Tá bem, mas os adeptos, Sim. os adeptos, olha, eu como Mas imagina, sportinguista, o mundial de clubes, vencedor- que seca. O vencedor do Mundial de Clubes, eu não quero estar a dizer mentiras, mas o vencedor do Mundial de Clubes são quase 100 milhões de euros ou 100 milhões de euros. Estamos a falar em termos de campanhas. Uma campanha... Já dá para comprar o que eu queres. Em termos de uma Não, dá para campanha comprar normal... 4. Não é Ah, 25, o preço cada um. dele, tens razão. Tens razão. Uma campanha normal de Benfica, Porto ou Sporting na Liga dos Campeões só andam a rondar os 50, 40, entre os 40 e os 60 milhões de euros. Estamos a falar de quase 2 campanhas na Liga dos Campeões. Quase que dá para prescindir das pré-eliminatórias, por exemplo. E ganhar Para um preparar mundial de clubes a não é assim época. tão farfetched, porque há muitas equipas mesmo, as equipas europeias estão todas rotas, estão todas rebentadas. pá. Olha, o Bayern deu 10-0 aos gajos que Opa, não tá são bem, mas isso são profissionais. amadores. São amadores. O Auckland é Sim, Mas sim, estão lá sim, equipas sim, sim. com muita tarimba. O PSG está lá na mesma. O Tá bem, Real. mas isto, O por PSG exemplo, deu mas- 4-0 ao Atlético. Mas o Atlético também leva ali 4, não é? A brincar. Se fosse um jogo em fevereiro para a Champions, 4-0 contra o Atlético era improvável. Eu sou contra Não estes sei, o jogos. Atlético levou 4-0 na Luz. Mas o Benfica do Laje, pá, isso é Aqueles jogadores topo. estão desertos para estarem em férias e estão verdade. ali a jogar. É a minha opinião. E o Benfica levou 3-0. Já acabou os campeonatos, ainda Feyenoord. estão a levar com aquilo, Opa. já foram à Você seleção. viste a Supertaça ainda nem em agosto é? Fô. É Pois. 31 de julho. Estes jogadores, né? Há jogadores aqui que No nem vão Algarve. parar, pá. Vai estar bom, vai estar quente. Temos falado disso também. Mudou de sítio. Mas muda, eu acho que é bom. No Algarve naquela Eu acho altura- ótimo, eu estou lá nessa altura. É quando eu vou de férias. Sim, a malta que está de férias vai aproveitar para ver o jogo. como É óbvio, e mesmo acho ali muito ao Mas bem. lado. atenção, porque E isto acho já muito era. Mas isto era uma coisa. Esta coisa dos estágios no Algarve.
Sim. ali a bater em julho e inícios de agosto. Já tem O Mourinho que eu décadas. diga. Já tem décadas, Mourinho adora. exatamente. E acho que faz todo sentido, porque as pessoas O Amorim vão sempre para o fez lá. Algarve. Há 4 anos que o Sporting vai para Lagos Sim, e vai sim, manter. Sim. É um sítio porreiro. Portanto, Bom tempo, portanto não acho, tens que, público, acho que a não. Liga. Está Acho que, cheio. acho Montes que de gente Estás de férias próximo vai do ver. público. Sim, mas acho que é uma boa decisão. Não, mas e até as, vai as juntar pessoas muita refilam é gente. porque é uma quinta-feira às 8h45. Epá. Ok, mas normalmente já estão de férias E nessa há- altura, não é? pois. Epá, normalmente salve seja. Hoje em dia, o trabalho moderno nem folgas ao fim de semana tens. não é? Assim, por exemplo. Eu. Exatamente, é o trabalho moderno, é quase a Eu. vida de toda a gente. Eu também. Eu. Eu também. Não é? Epá, eu acho que isso é natural, isso é a conversa que é tranquilo. Agora, em relação a essa coisa do Brasil e do não sei o quê, epá, é assim, o que é normal para mim, sou eu que decido. Pode não ser normal para os outros. Sim, certo? sim, É claro. do género, mas tens que ir atrás da normalidade porque a maior parte das pessoas pensa assim. Eu acho que não é assim que as coisas funcionam. claro Acho que que todos não, nós temos claro a que não, nossa óbvio. liberdade. Se eu me estou a borrifar para o Brasileirão, epá, Tens toda a legitimidade para o epá, porque fazer. e não é ofensivo. Não é ofensivo Não, claro porque que nós não. temos Nem maior deveria ser. proximidade com clubes que não são portugueses, que estão aqui próximo, Sim. com ligas E próximas. temos com... muitos portugueses nos campeonatos de elite na Europa. Não faz sentido nenhum estar E a não é olhar só para. isso. E depois as horas, a para o que horas. campeonato Imagina, brasileiro. queres ver um jogo do campeonato italiano, da Roma, vai, nem vou falar de um derby, vamos falar de um clássico, uma Roma quando vai jogar contra as Juventus. Não, tu ao fim E de tipo, semana podes fazer quase começar maratonas. o sábado. Sim. Pronto, está bem, mas a que horas? Se eu quiser ver o Fluminense contra o Flamengo, a que horas é que é? Pá, e Dá para às 22, Há uma, às 2. 22, 23. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, há aqui uma data de fatores que fazem com que o português não liga aquilo. E eles, mas vamos para aqui, quem é que é melhor, quem é que é melhor. Mano, isso é um complexo de inferioridade que o brasileiro tem, mano. Estás-te a comparar com quem nem sequer liga, pá. Por isso, abram os olhos, porque a gente está-se a borrifar, pá. E dizem, mas isto é muito bom. É pá, está bem, meu. Está bem. Nobody cares. Portanto, isto é um complexo de inferioridade, entendes? Que é uma coisa, epá, que é triste. Para uma dimensão, para um país daquela dimensão, e que toda a gente gosta, e toda a gente quer ir passar férias, e toda a gente então em Portugal, e adora a seleção, e vai para o Hexa, né? Agora com o Ancelotti, eu acredito que finalmente possa haver ali Pois, a verdade é que um ressurgir. os Pá, próprios toda a donos. gente gosta do Brasil, pronto, ninguém quer saber do futebol deles, pronto, então percebe? Epá, é complexo de inferioridade. MVP As verdadeiras MVP. entidades, Mesmo, mano, as, tipo, as triste. verdadeiras entidades que interessam no futebol brasileiro, ou seja, estamos a falar de presidentes, seja de SAFs, seja dos clubes, já estão a optar pelos treinadores estrangeiros e já há algum tempo. Sim. E estão a vir buscar muitos treinadores, principalmente a Portugal. Uhum. E eles reconhecem que há qualidade fora do futebol brasileiro e que o treinador brasileiro se calhar já está um pouco ultrapassado e precisa de apanhar este comboio dos treinadores Mas eles têm bons portugueses de treinadores, os qualidade. brasileiros também. Sim, não digo que não. Escola. Eu acho que eles Não estão a digo que não. utilizar esta coisa do... Eu acho que é uma questão, é uma explosão económica. Tens o Filipe Luís, tens o Não é? próprio... Sim, mas é uma explosão económica. O futebol brasileiro hoje em dia tem um poder financeiro que não tinha, relativamente àquilo que é o patamar europeu das principais ligas. E estão a utilizar o dinheiro de várias maneiras diferentes para tentar potenciar o seu crescimento. E uma maneira que é bem gasta é uma introdução de ideias que não sejam autóctones, portanto, que não é? Sim. Que não sejam interiores, portanto, Sim. para dar uma lufada de ar fresco e para trazer coisas disruptivas e para quê? Para fazer um bocadinho, para aumentar a diversidade Sim, de expandir a marca em termos exatamente, internacionais. Sim. ideologia e é fazer um safanão ali na salada, né? Sim, Mostrar ali a salada. E o próprio treinador Pimba, português. manda um treinador europeu, manda um treinador Tuga, manda um jogador europeu lá para dentro, não sei o quê, com escolas diferentes, com culturas Sim. diferentes, com ideologias diferentes. Pá, eu acho que isso aí é só inteligente, pá, mas disso não... É Mas tal também, coisa, pá. mas também é o passo mais lógico a dar, até pela proximidade da linguagem. O treinador português, ser uma aposta natural. Acho que é uma aposta natural ser o treinador português. Tem facilidade. Até porque tem facilidade pela língua, depois a cultura diverge um pouco. Ok, Yeah. mas depois o treinador mas- português normalmente adapta-se bem ao. Mas em relação a essa país. coisa, Sim. está-se toda a gente a borrifar para o futebol brasileiro, certo? Pronto. Olha, o que eu queria. E em relação ao Mundial de Clubes, epá, quando houver um jogo de jeito, Está-se toda a gente a borrifar para o Mundial. mais ou menos, Mas porque a gente foram quer a dois bons bola de ouro jogos. do Vitinha e temos lá duas equipas portuguesas. Portanto, eu percebo o PSG, o Benfica e o Porto eu também quero ver. E nem sequer sou do PSG, do Benfica nem do Porto. Sim. Pronto. Porque é tal coisa, eu quero que sejamos bem representados e até tenho o meu quê de preocupação, porque temos os jogadores todos arrebentados com quilómetros e quilómetros nas pernas a jogar contra equipas que estão a meio do seu campeonato. Pá, Sim. isso é injusto competitivamente. Sim.
E depois, obviamente, o Mundial de Clubes é aqui ou acolá, depois tens que pensar nos índices de umidade, dos índices de temperatura, os jogadores que estavam a competir com uma determinada temperatura, blá blá blá, a terem que fazer um choque e não sei o quê. Pronto, há aqui uma data de condicionamentos, os jogadores que já estão mesmo Eduardo Quaresmicos, Ou seja, até portanto, que nem sequer querem ir à seleção, já lá vou, já te pergunto, aí... Nem Uhum. querem ir à seleção do Sub-21 porque não lhe apetece, não sei o quê, estou agastado psicologicamente. Quantos agastados psicologicamente é que não estão lá a correr? E a valorizar Ou a desvalorizar. também. Mas nem é... Sim, é lá. Olha, o Renato Sanches deve ter valorizado imenso ontem. Por acaso, grande exibição. Por falar em Mundial de Clubes, eu queria lançar também o desafio à malta, não é? A malta que acompanha o Futebol Clube do Porto e a que acompanha o Benfica. O que é que será aceitável para Benfica e Futebol Clube do Porto fazer O Mundial. nesta competição, tendo em conta também os grupos que têm, não é? Portanto, É um Benfica- bom tema. É um bom tema para a malta. sim, e o Benfica claudicou um pouco ontem, porque esperava-se que o Benfica pelo menos conseguisse vencer o Boca Juniors e E a minha pergunta para o chat é: porque era, valor. porque era o jogo do segundo lugar, basicamente. Era. Mas vamos ver, porque agora vai ser por golos contra o Oakland. Ainda Sim, há mas- que lutar. Mas tens um Bayern que já deu 10-0. Logo aí esse. Sim, está bem, mas e E o Bayern, é vais favorito ter para que ir lá. todos. O Bayern é favorito para bater com qualquer uma das equipas da fase de grupos. Sim, mas o Benfica tem contas a assustar com o Bayern. Tem Mas o último- contas a mas assustar o- com o Bayern. O último confronto entre os dois, o Benfica jogou com a segunda equipa em 3-4-3 pela primeira vez na Era Lage. 5-4-1. Aquilo era um 5-4-1. Exatamente, porque Era um o Bayern 5-4-1. não deixou mais. E cuidado com o 3-4-3 contra o Bayern, não é muito inteligente, porque há muitas equipas alemãs que jogam com esquemas de 3 centrais as equipas alemãs de topo estão habituadíssimas Sim. a lidar com esse esquema. E o Não é aquela próprio- coisa que e o baralha próprio alguma esquema coisa. de 5, com os Pronto. dois alas a descer e a Mas- fazer. Sim, mas a lateral. ideia era um 3-4-3, o Bayern é que não deixou mais. Ontem pensei que era isso que ia fazer, o Lacho, mas o Dalo do lado direito surpreendeu-me um bocadinho. Pensei que ia jogar como fez contra o Sporting no Jamor. O Orsnes à direita. Sim, achei que era o Orsnes no lugar do Tomás Araújo. se Aliás, não me engano. os sites online diziam Davam que era assim- 3-4-3. é. Eu Sim, achei- já, eu já se achei estava a que avançar com o Dali acho a jogar pela direita. o Sim. Dalo ali perdeu um bocadinho. Não é perto. Sim. Quando joga na direita, Mas ele o perde. Benfica também não entrou bem, o que também Sim. é normal. Não é? São Sim. jogadores- Pronto, têm ideologias diferentes, são equipas de futebols diferentes. A equipa portuguesa não entrou bem, Sim. isto virando para o Benfica, e também há mérito ali nas jogadas individuais e coletivas do Boca, que faz Sim. ali golos. Sim, foram o primeiro gol é muito oportunistas, bonito. No meu ponto de vista, foram Não, o primeiro foi gol é mais muito bonito, é oportunista. uma cuecada no Ah, Florentino. sim. Bem, a gente pode falar do Florentino. Quem é que viu a cuecada? Sim, Tu só sim, viste sim, a cuecada sim. depois dele a dar. É que o Florentino fica a comer lulas e ficamos nós todos a ver a televisão e eram os brasileiros a bater palmas do género. Desculpem, os argentinos a bater palmas do Epá, género. É igual. A gente não estava à Já espera arranjas- desta. Já Não, arranjaste aí um clube. é brilhante. É brilhante. É Sim, bonito. sim, É sim, aquela que bate tornozelo Pronto. contra. Tu tentas E fechar o a perna. cruzamento para a frente do central, porque parece que ele vai cruzar a fugir ao guarda-redes. E ele cruza para a frente do central para a antecipação do avançado. Portanto, Uhum. aquilo é uma dinâmica, é um conhecimento entre os jogadores. Sim. O extremo sabe como é que tem que servir o finalizador, etc. Portanto, pá, mérito, sim, qualidade, claro, qualidade, como é óbvio. Mas o Benfica também não entrou bem. Pá, mas a verdade é que os jogos foram paupérrimos, foram horríveis. Sim, até agora não têm sido assim jogos com ritmos muito elevados, até porque é final de época, era o que estávamos a falar. Os jogadores A estão própria extremamente cansados, motivação. desgastados. Não digo que estão ali a fazer um frete porque vão jogar contra grandes equipas. A mim não me surpreende que seja Epá, um vencedor mas- não tão, se calhar, Olha, pergunta para os comentários, sim. para não me esquecer. Quem será o desculpem lá. vencedor? Não, quanto para o Diogo Costa, para os portistas? Quanto Ah, vale? De lançar 50 assim. milhões sai, 60, 45. Era primeiro saber a cláusula, que isso é sempre importante. Não, qual é que era o valor que eles assumiriam? A cláusula- Como justo. Não creio esquecer que que é- no final do ano temos Mundial em que ele até pode valorizar mais. Certo. Mas a sair agora, por quanto é que sairia? Deixa-me só verificar aqui a cláusula. Qual é que seria, o que é que seria admissível para o adepto do Porto? O que eu Ok. quero é, já sabemos, de bom negócio é 11 milhões, mais 2 grades mínimos e uma bifana, segundo o empresário, certo? E a gente ainda tem que ir lá levar de chofer. É verdade, ainda está no contrato também. E a minha pergunta é: futebol com ou sem empresários? Andas mesmo na Disney, tu. É que é mesmo 75. da Disney. 75 é a cláusula. Pronto, 75 ok. milhões? Cláusula de 75, Diogo Porra, Costa. É alta. A sair do Porto, quanto é que sairia? Acho bem, mas é alta. Tem Tem que ser. que ganhar bem, então. Vou-te a Diogo. dizer, ele em termos de valor de mercado é top 5 no mundo. Para a posição dele. Ele é muito bom.
Sabes que eu estreiei-me na seleção com o Rui Jorge, com o Diogo Costa lá. Feio. Era um miúdo de 16 anos, veio treinar connosco. Já vamos ao Rui Jorge, também tenho umas Ah. perguntinhas. Tu viste? E mais, baliza do Benfica, o Samuel Soares a defender muito bem na seleção portuguesa e o Trubin continua. Eu gosto, mas vejo muito o benfiquista, continua a cascar nele. Não, é bom, é bom. Turbine é bom. Para mim é, mas o Samuel também está muito bem na seleção. Eu acho que o Turbine há muito benfiquista que ainda se lembra do Turbine, aquela um bocadinho andorinha, né? Aquelas. Um bocadinho andorinha na E baliza. com os pés, às vezes também. É um bocado andorinha, né? 75, O pessoal confirma-se. sabe o que, é que 75? quer dizer a expressão uma andorinha, né? Pronto, ele é um bocado. O ano passado, e o pessoal, quando ele comete algum erro ou alguma falha, muitas vezes é só pronto, não ficou perfeito na fotografia. O pessoal lembra-se dessa andorinha, mas ele já não é a andorinha do ano passado. Ele cresceu muito, mano. É um excelente guarda-redes, eu super adoro, jovem. mas acho pá. que o Samuel também está muito bem no Sub-21. Está a aproveitar aquilo que nós dissemos. Às vezes uns aproveitam, outros Sim. não. Uns valorizam, outros valorizam. Uhum. Então, mas queres ir para aí? Eu queria te perguntar, porque isto já é old news, mas tu não estavas cá. E como ex-jogador, eu queria te perguntar o que é que tu achas das palavras do Rui Jorge, do selecionador, relativamente à fuga da seleção do Eduardo Quaresma. Olha, a minha opinião é muito... Tu foste treinado pelo... É muito simples, é o melhor treinador que eu tive na minha carreira, é uma pessoa que eu admiro muito e é uma pessoa que não deixa nada por dizer, não há politicamente correto com o Rui Jorge, é alguém que vê sempre o grupo à frente de qualquer individualidade, é muito preocupado com essas pequenas coisas e achei piada a pergunta que ele fez aos jogadores, estamos aqui todos, quem é que não se sente bem para aqui estar? E essa pergunta não é em vão, é de alguém inteligente que conhece ali aquelas caras e a verdade é que surpreendeu-me um bocadinho porque eu soube, tenho algumas informações privilegiadas no caso do Sporting, que o Eduardo acaba a temporada com algumas dificuldades físicas e teve algumas lesões. Basta ver pelo índice de substituições que ele tem, é quase de 100% nos jogos do Sporting, ele nunca faz os 90 minutos, ou quase nunca. É alguém que tem tido alguns problemas físicos, mas não percebi bem esta. Não digo que ele não queira ir à seleção, mas acaba por se queimar um bocadinho, porque é muito difícil dizer que não à seleção, não é? É algo. Mas repara, E o Rui Jorge próprio Kenda- toca um mas o bocado, Kenda toca está a um bocado na aproveitar. ferida. O próprio Kenda está a aproveitar a Sub-21 para continuar num patamar elevado. certo, mas a questão aqui E já é assim, valorizou. primeiro, A questão é essa. está bem, mas a questão é, o Eduardo Quaresma teve uma lesão, Uhum. certo? Certo. Clara, e em que o afastou durante algum tempo do campeonato. É um jogador que não vem a fazer 90 minutos, portanto, fisicamente foi gerido por pinças. Sim. Dentro de um plantel do Sporting teve imensas lesões e que potenciou lesões extra. Uhum. Porque depois Sim. não há aquela rotação, não há aquela rotatividade. Sim. Pronto. Há Toda a gente sabe que isso é queimar de um facto. etapas. Depois, é um jogador que há muita gente que já cogitaria a chamada à seleção A. Ainda para mais com a lesão do Tomás Araújo e etc., que já se encontrasse ali um espaço para o Eduardo Quaresma. Sinceramente, se o meteres à direita, não vai ser pior que o João Neves lá contra as coisas. Mas pior não vai ser. Não vou dizer que funcione, mas dificilmente funciona pior. Zero culpa do João. Não, aquilo é troll. Isso é o careca na trollinagem. Pronto. Isto aí a gente Talvez falou. se equilibrava Zero as balanças. zero culpa do Chega a João. dar uma parte de avanço e vamos ganhar isto tudo. Aí, mister, você está maluco. Estou-te a dizer que é assim. Foi assim que eu vi. Eu conheço-os. Eu não te preocupes. Pimba, 2 partes de avanço e ganhas mesmo. Eu Pronto, sonhei, chefe. eu sonhei. Exato, eu sonhei. Agora, a questão aqui Desperdício. estamos a falar de jovens. Estamos a falar de um selecionador sub-21. Certo. Pronto. E estamos a Mas que já falar... lá está há uns Estamos a bons falar anos. de aquilo que tu 14, estás se a não me falar, engano. da pergunta, a pergunta que tem muito que se lhe diga é bait. É bait. É para tu dares. É passive-aggressive, como se costuma dizer, porque é mesmo. É para tu dares uma plataforma de segurança à pessoa a quem tu estás a perguntar, para que ela te possa abrir um bocadinho de confidencialidade para depois a tramares. Isso é, em termos de caráter, isso é altamente questionável. Ainda para mais quando és um selecionador de uma equipa jovem. Depois, eu percebo que ele não tenha filtros, mas queimar o jogador em público não é uma coisa que ninguém de uma federação ou de seleção possa fazer a um ativo de um clube.
Porque tem que haver respeitinho pelo clube. Porque sem o clube não há federação para ninguém. E um ativo do clube não pode ser menosprezado, ou não se pode falar sequer desta maneira de um ativo de um clube. É desrespeituoso. Ainda para mais um clube que tem sido fustigado e lançado para segundo, terceiro, quarto plano relativamente aos jogadores que vestem a sua camisola, em detrimento de outros interesses que toda a gente sabe muito bem quais é que são. Portanto, este menino, Rui Jorge, toda a gente gosta, para mim, podre. Podre. E eu já sabia que tu tinhas sido treinado por ele e toda a gente gosta do Rui Jorge. E é um treinador que tem escola de Porto e que tem uma carreira no Sporting de sucesso, foi campeão no Sporting e toda a gente gostava dele como jogador por causa da atitude que tinha. Mas o que ele fez em público não pode fazer. Não pode fazer nem do ponto de vista de caráter, nem do ponto de vista ético. Mas ele deu a opinião dele. Não. A opinião dele para fora, ele é o selecionador. Isto queima o ativo. Ele está a criticar e a queimar um ativo. E achas que ele não falou-se com certeza absoluta daquilo que estava a dizer, conhecendo o Eduardo? Não pode falar. A questão é que ele não pode falar. Porque ele está a atacar o ativo. Certo. Ele está a dizer Ok, que, mas que é uma imagina, escolha tu- do Não, jogador. mas olha uma Ele coisa. atacou a profissionalismo do jogador de cima a baixo. Ele diz literalmente, por palavras dele, que a seleção, isto não serve só para relançar carreiras ou quando é para renovar contratos e não sei quê. Isto relativamente a uma pergunta com o nome do Eduardo Quaresma na pergunta. Tu não podes responder desta maneira sendo selecionador de jovem. Nunca na vida. Isto é uma falta de respeito. Aliás, eu acho estranho o Sporting não se pronunciar Então deixa-me- publicamente relativamente Então a este tipo de deixa-me comportamento. colocar-te a seguinte questão. E não achas que é uma falta de respeito o Eduardo Quaresma merecer a confiança do selecionador e dizer que não só porque se calhar se trata da seleção sub-21 e não da seleção A? Não sei. Aí não sei porque eu não sei se ele está mesmo lesionado ou como é que ele está fisicamente e o Mas caraças, também não temos sei. que colocar todos os Tá bem. todos os planos em Epá, cima da mesa, não a é? questão é mesmo Porque essa. pode- Mas, pode acontecer isto. não é. É. Porque repara, não, desculpa lá, mas não é. Porque repara, quando uma pessoa Mas pode estar a achas- fazer uma coisa Mas de mal, achas que que o Rui Jorge, olha, estávamos a sim, falar que a trocávamos gente os troca, nomes. é. Mas achas que o Rui Jorge viria a público dizer isto que disse sobre o Eduardo Quaresma se não soubesse algo já de antemão? Era aí que eu estava a querer chegar. Porque eu acredito que que o Rui Jorge não viria falar sobre isto conhecendo o estado clínico do jogador. Se o jogador não está pronto ou não está apto para jogar, Não é assim que funciona. Primeiro, se ele claro tiver que toda a é. razão... Em termos físicos, não. o jogador é Se ele convocado. tiver- Não é essa a É questão. avaliado pelo departamento de... Está bem, não é essa a questão. A questão da aqui é performance. simples. A questão aqui é simples. Sim. Se o jogador tiver alguma coisa a dizer, é dito em privado e é dito ao clube. Porque se o fizeres em público, estás a denegrir e a atacar o profissionalismo e a imagem de um ativo que não é teu. Não o podes fazer. Então, mas o Eduardo Quaresma tem de Amigo, comunicar ao conhecer que vai ser convocado. não quer saber. ou O que é jogador tem convocado. todo o direito de rejeitar a seleção e tudo. Portanto, tu não podes fingir que tu não podes obrigar o jogador a querer fazer aquilo que não lhe apetece. Portanto, está no direito dele. Tu dizes assim, mas depois não é selecionado. Tudo bem, isso está no direito dele. Ele pode nunca mais selecionar, convocar o Eduardo Quaresma. Isso E está... arrisca-se a isso. Está bem, a minha questão é a comunicação em Sim, público. até foi a última vez que Eduardo Quaresma iria ao Sub-21. Sim. A minha Sim, questão... mas arrisca-se não ir à seleção, pelo menos Está bem, mas nos Principal. próximos anos. Está bem, mas isso Mesmo está que tudo bem. mereça. Porque abre Mesmo que mereça. precedentes. Mas não é Exato. isso que se está a discutir. Não é isso que está a discutir. Não, eu percebo o que o Zor está a O dizer. Eu problema também aqui percebo é que que ele estás a pode- falar de Sim. bugalhos quando era para falar de alhos. O que se está aqui a falar Mas é fizeram o diretamente essa desrespeito. pergunta. Não No quer canal saber. nosso. Não quer saber. Não O que quer é que saber. querias que o homem tivesse O dito? ativo não é dele. Certo. O ativo não é dele. O que ele utilizou foi o Eduardo Quaresma para rasgar o Eduardo Quaresma de cima a baixo, para atacar o profissionalismo de um atleta e de um ativo que não é dele, em público, certo? E depois ainda foi utilizar isso para uma mensagem para dentro. Que é para, olha, não façam como o Eduardo Quaresma. Mas já que já vem para reparaste aí. que isto tem Portanto, ainda precedentes? fez isso de marketing para ele próprio. Mas o Eduardo Quaresma tem precedentes. O próprio Ruben Amorim já falou sobre o Eduardo Quaresma e os problemas que ele tinha, principalmente em termos mentais, na altura em que ele esteve no Sporting. Ou Não é isso que seja, eu estou a falar. Não é disso vocês continuam sem perceber o que é que eu estou a dizer. Porra. eu já percebi. Então não já vamos percebi. mostrar alhos com bugalhos. O que eu estou aqui é a imputar a responsabilidade Sim. do Rui Jorge, Sim, que não certo. pode fazer não pode ter Certo. este tipo de comportamento. Se o jogador é para crucificar ou não sei o que mais e nunca mais ser selecionado, isso é outra questão. Se o jogador tem legitimidade ou não para rejeitar ou não a convocatória, isso é outra questão. Mas tu, Não há uma abertura para este tipo de comportamento. E deixarmos isto passar, estamos a abrir as portas para que isto se volte a repetir. Quando este selecionador
devia era ser chamado à razão e à responsabilidade. E tu não Porque isto que achas ele fez, não pode fazer. Então não achas que se devia repetir? O quê? Isto, se acontece outra vez, tem que se repetir. Óbvio. O selecionador tem de vir a público e dizer: este jogador não está comprometido com a seleção, não mostrou compromisso com a seleção, não estará com a seleção durante. Nem foi isso que ele disse. Ele disse muito Próximos pior do que isso. Sim, mas imagina. Ele mas disse muito pior do que isso. Ele disse que ele diz mesmo é que o jogador só vem para aqui quando é conveniente para ele. Entendes? É pior do que não ter compromisso. Entendes? É pior do que isso. É mesmo um ataque ao caráter do jogador. Mas eu acho que o E selecionador ainda tem mais um todo... selecionador jovem. tem Quando nós todo sabemos o que os crédito. jovens cometem alguns Opa, erros. eu acho que pode ter várias interpretações. Até os velhos cometem. Eu acho que ele não é. Eu não conheço o Rui Jorge a ser mau a esse ponto. Ou ser, e pelo menos, injusto. Sim. Em praça pública. Nunca, ele é uma pessoa que sempre do que eu conheço fugiu muito de polémicas de. Lá Às está. vezes são os piores. É um treinador muito low profile, Opa. isso é verdade. Do que Às eu- vezes são os piores. Do que eu conheço, eu posso estar muito enganado, mas do que eu conheço, eu só tenho Desculpa coisas lá, boas a mas o dizer. ativo não é teu para tu vires rasgá-lo assim. Mas o percebo, ativo é teu. percebo que estás a dizer isso. Mas o ativo também é teu. Até porque Não, Se não tu é. não tens o jogador, não podes rentabilizar Não na é. seleção. Mas no ativo não é teu. Mas uma seleção pode não ter resultados mediante a ausência ou... O ativo não é teu. a O ausência jogador de não um tem jogador. qualquer tipo de obrigatoriedade de representar a seleção. Se lhe disser assim, mas não me apetece, vai-se embora. E tu podes depois agir, mas atacar o ativo não podes. Mas- Porque ele está no direito dele de não ter compromisso Mas, nenhum. Azor, olha uma coisa. Os jogadores estão em espaço de clube, pertencem a um clube, são ativos sempre de um clube. Certo. Certo. Mas estão no espaço de seleção, pertencem a um espaço de seleção e têm que ser responsabilizados. Se querem ou não lá estar, se conseguem não ou não ter um bom desempenho e devem ser criticados ou aplaudidos por isso. Está bem, mas isto não foi crítica nem aplauso. Isto foi um rasganço em praça pública e um ataque ao profissionalismo. Isto não é uma crítica nem um aplauso. se calhar Isto é uma coisa exagerou desmesurada, pode ter exagerado um bocado. Completamente desmesurado. Mano, se aquilo fosse relativamente a mim, mano, eu passava-me da cabeça, mano. Eu exigia que o clube se pronunciasse publicamente. Mas depois saiu a dizer que Eduardo Quaresma tinha ficado Ficou magoado. muito ressentido e super surpreendido. Porquê? Porque aquilo é respeito. Vou-lhe fazer uma pergunta do género. Então, e como é que tu estás? Estás disponível? Como é que te sentes? E não sei o quê. E tu abres-te. Certo? Certo. Pronto. Que é para depois te apanharem. É aquela coisa do vá, desabafa aí. Yeah. E depois pimba. Epá, não pode ser, mano. Desculpa lá, mas isso... Mano, até pela maneira como sacam as cenas, mano. E depois ainda para mais, o jogador tem um histórico. Estamos a falar de um jogador que não faz 90 minutos no Sporting há séculos. Sim. Então, mano, então, é claro, para a idade que tem, até nos apetece trocar centrais todos os jogos. Mano, estamos literalmente a queimar uma substituição quando se troca um central. Mas Correto? acaba a época de uma forma extraordinária. Claro. Ele foi muito importante nestes últimos jogos do Sporting. Uhum. Até como ala direita, era aquilo que estavas a dizer. Não tenho a menor dúvida que faria melhor do Tá que, bem, mas a minha do questão que o aqui coitado é que do João Neves teve que jogar abriu-se ali. um precedente ali com aquela comunicação do Rui Jorge. E estamos a fingir que é normal um selecionador ter esta atitude. Porque deixou toda a gente passar esta porcaria. Se queres dizer alguma coisa, dizes em privado. Se te queres queixar de alguma coisa, dizes para o clube. E se queres falar cá para fora, porque alguém te pergunta e não queres fugir à pergunta, fala com algum cuidado. Certo. Estamos a falar de um jovem, de um ativo que não é teu e de uma pessoa que tem zero de obrigatoriedade ética a ter compromisso com a seleção. Porque a verdade é que não há obrigatoriedade nenhuma. Não há obrigatoriedade, Não há. mas em termos éticos, por amor de Deus, estamos a falar de representar o teu país. Está bem, mas e então? Seja nos escalões jovens, seja na Mano, seleção e A. isso aí, o patriotismo, isso nesse aspecto é uma tanga, mano. Se isso Mas respeitar se o é teu uma país é tanga, não noutras deveria coisas. ser. Se é uma tanga, não deveria ser. Pelo menos Não, na no meu ponto de seleção. vista. Na Sim, seleção. Claro. Olha, para Vamos mim representar foi- futebol, Portugal a jogar à bola. Eu acho que qualquer Mas jogador o que pessoal seja dá chamado... demasiada importância à bola. para mim foi o ponto mais alto da minha carreira. E só fui uma vez. E acho que qualquer jogador que seja Era o chamado meu sonho. às seleções, sejam... Por exemplo, és um jogador jovem, é chamado à seleção de Lisboa. É um orgulho. É chamado à seleção de Portugal. Representar o teu país. Não, Seja num torneio em Portugal, E seja num estás torneio no lote internacional. dos melhores do teu país. Estás no lote dos melhores do teu país, dentro daquela idade, a representar o teu país, estás a representar o teu clube, estás a colocar numa montra em termos internacionais, em próprios termos nacionais. Imagina que és um clube mais o que tu pequeno. estás a explicar é porque é que normalmente os jogadores valorizam e gratificam e têm uma proximidade à seleção. Por exemplo, olha o exemplo do Cristiano, com 40 anos,
gera carreira por pinças para volta poder para estar estar forte na seleção. Não é? Portanto, ele não Sim, joga o- no Al Nassr, joga O jogo Cristiano é sim, exemplo joga não. disso. Exatamente. O Cristiano tem um- Explicar isso é muito fácil, mas isto não invalida o facto Tens um de uma Pep que pessoa trouxe- ser livre de se estar a borrifar para a seleção sem qualquer tipo de repercussão. Porque Tens- a pessoa está nesse direito. Mas Tens é- casos de jogadores que preferiram abdicar de ir à seleção. o E Rafa, recentes, tens o o Rafa, João tens o João Mário, tens casos de jogadores que abdicaram da seleção. Pronto, Também e eu porque percebo também... que o pessoal diz, quando o Quaresma precisava de relançar a carreira com os empréstimos falhados ao Tondela e ao Hoffenheim, a seleção foi útil e não sei o que, não sei o que mais. Mas eu também faço a pergunta, então, e o Quaresma não foi útil à seleção? Foi convocado para relançar a carreira dele? Ou foi convocado porque Para era o fazer melhor para ali? Sim, eu não acredito que se tenha feito um favor a ninguém, até porque o Rui Então, não- o Então, mas selecionador- estás a concordar ou não estás a concordar comigo? Então o Eduardo Quaresma Concordar? O quê? é ou não um ativo da seleção também? Não é, Claro que é. não é. Então, sendo um dos melhores, Ah, naquela idade. Desportivamente é, mas se o Então? jogador quiser. Então, E se o clube quiser também. então mas ele, se ele é Porque não, convocado... o pertencer à seleção não pertence nada. E a seleção depende dos clubes e tem que começar a respeitar os clubes. Porque a seleção mete uma data de interesses de empresários e de clubes estrangeiros, quando se não fosse a nossa formação cá dentro, Até aí, tudo não havia certo. seleção nenhuma. Até aí tudo Andavas certo. a jogar ao nível do Equador. Até Ou aí, pior. tudo bem. Pronto. Aí concordo Portanto, o que eu contigo. acho é que isto é uma falta de respeito pelos clubes formadores em Portugal, que é inadmissível e que ninguém aponta o dedo àquele marreta. Portanto, a partir de hoje, Mas o acho menino que- Rui Jorge, que toda a gente gosta, para mim, é um otário. Pronto. Vamos ter discussão se continuarmos nesse tema. É duro. Porque tens outros jogadores do mesmo clube a rentabilizar na seleção sub-21, que é E o o- caso do Kenda, E o, por Ke- exemplo. querem. e o Kenda ainda podia ir mais 3 anos, Porque ao querem. sub-21. Exatamente. Porque querem. Então, Kenda, Roger. e eu acho que o selecionador tem toda a legitimidade O Roger para vai para o rasgar Benfica. um jogador em termos... Vai? Não sei, já ouvi falar disso. O do Braga, o miúdo. Joga Quanto é que muito. deve custar? Ah. Valor? Uns 15, Trocam pelo menos. Mais. para É o Ben- muito jovem. Não, para o Benfica é mais barato. O Braga. Ah, é? Este tipo é mesmo ferrenho, Incendiário. mano. Incendiário. fogo. És incendiário. Olha, eu mesmo. diria... Olha que não, olha A que não. inflação é para Pensa outro no clube. Bruma, pensa no Bruma. Então, 11 milhões pelo Bruma com 30 e anos. achas que se fosse para o Sporting tinha custado quanto? Olha, saiu a custo zero. Esse saiu a custo zero. Mas vocês entendem, o meu problema é o atacar o ativo de uma coisa que tu não o podes fazer. Tens que respeitar, se não gostas, se não curtiste, não sei o quê. A falar, fala com o máximo de cuidado para não prejudicares, acima de tudo, quem é o... Não, porque o maior prejudicado é o clube. Tu estás a atacar um ativo do clube. Não é. Estás... É. Ah, O é? clube não- eu acho que o clube não sai prejudicado. Não sai? Com um jogador que tem Sai o valor de jogador. mercado a ser atacado profissional. Sai o jogador. Porque o jogador pode dar ao litro. Pode dar ao litro no clube. Para o clube é bom E que na ele assim não próxima sai. E na próxima época, para além de ter mais descanso, faz uma pré-época bem mais controlada, e o próprio jogador pode rentabilizar na época seguinte e o clube nunca perde o ativo. Isto é apenas um episódio que poderá manchar a carreira dele em termos internacionais e em termos de chamadas à seleção no futuro. Mas isso Como? é ele que tem que estar... Ele é que tem que estar ciente disso. O Uhum. próprio jogador é que tem que estar ciente disso. Sim, as Pronto. nossas E escolhas. tem que estar pois. ciente Não, eu de que respeito a pode tua ser. opinião. e que- Eu acho é que é do género. Tu eras capaz de atacar um ativo que não é teu? Mas ele é um ativo da seleção. Não é nada. Se é chamado para a seleção, se é elegível, é um ativo da seleção. Desportivo. Mas sim, mas é que não deixa de ser um ativo. Não, Porque mediante dos jogadores que tu tens Só ou não tens, podes vender. Exatamente. não é um ativo teu, mano. A verdade Mas- é que não é. Desportivamente pode ser. Desportivamente é. Tá bem, mas não é um ativo financeiro, mano. Tu tens gerto de imputação ao jogador. Sim, mas o jogador está a abrir ou fechar portas. A partir do momento em que ele fecha, não estou a dizer que é o caso. Tá bem, Estou a mas se dizer ele que- fecha a porta, imagina Se que ele ele fechou fecha- a porta. Imaginem que ele fecha a porta ao sub-21. Ele está a abrir um precedente à sua própria carreira. O clube não tem nada a ver com isso. Sim, é uma escolha do jogador. Certo? Não deixa de ser um Certo. ativo. Porque ele desportivamente pode render o mesmo ao Sporting ou até mais. Certo. E Mas continua isso a ser é um um ativo. desportivo. Mas continua a ser um Pronto. ativo. Porque se ele rentabilizar Pronto. desportivamente... Mas se vier o o clube- selecionador se o clube atacar tiver o um bom desempenho- profissionalismo e a idoneidade e o caráter do jogador em público Sim, e rasgá-lo de cima a baixo, que foi o que o Rui Jorge fez, é um problema. isso não é atacar um ativo do Sporting? É um problema do jogador. Não, isso é atacar um ativo do Sporting. Eu não vejo Mas- as coisas dessa forma. O Rui Borges vai defendê-lo Porque na se- pré-época. É?
Olha, eu diria, estamos a bater quase 1 hora de programa. Hum. Recordar a Tão malta Vamos que... insultar o Yeah. Foi coisa do rápido, Guilherme? foi rápido. Fogo. Vamos insultar o Vamos, agente. mas antes Tá disso, bem. recordar Tenho a aqui malta 4 que pode... insultos já feitos. Recordar a malta que o nosso episódio estará disponível nas plataformas habituais, no Spotify, no YouTube, Apple Podcasts, RTP Arena no site. Podem ver lá, podem comentar nas nossas redes sociais. Não se esqueçam que nós temos um novo canal de Instagram, uma nova página de Instagram, assim é que é. Com o resto é bola. O resto é bola. Que é para vocês seguirem. Malta, procurem no Instagram a nossa página. Aquilo está a conta-gotas. Nós também não estávamos à espera que o crescimento seja assim tão grande nesta fase, até porque não há competição. Mas pronto, aproveitem, passem por lá. Vamos publicando Reels, alguns dos melhores momentos dos nossos episódios. Portanto, E há estão muita livres, discussão, há estão muita livres para discussão nos seguir. cortes. Estão livres para seguir. Normalmente as nossas páginas também estão associadas. Se quiserem seguir algum de nós nas redes sociais. Portanto, não se esqueçam de por lá passar. E agora, eu diria que vamos para mercado. E falamos de Gyökeres. Aproveitamos o balanço de que estamos em Sporting. Vocês já estão com uma vontade É enorme assim, de falar sobre o Gyökeres. Sabes que estamos Que eu em não posso eleições. passar esta parte. Eu não tenho nenhuma. Eu vou Aliás, muito É rápido. um assunto que a mim... Estás a ver agora vamos em eleições autárquicas. Abriu um mercado na Sim. Ruda dos Vinhos, que eu sou da Ruda dos Vinhos. Já estou farto de tirar E- coisas do correio e colocar Yeah. nos meus vizinhos. E pronto. Eu O sou esse tipo problema- de pessoas. Vocês Tu não és são esse mesmo tipo de horrível. pessoa. Não, Não? eu levo para o lixo, meu. A Para sério? reciclagem. A sério? Claro, eu não meto na. Então, olha, Eu não vou ao correio. Não sigam o meu exemplo. O que é que eu faço? Eu abro o correio, vejo uma coisa de publicidade, meto no vizinho. Ei, olha, e se tiveres um vizinho que vê o podcast? É o que eu digo, os jornalistas de Jornalistas, hoje em dia. Era o que eu ia dizer. É isto. É, pessoas É não há por para isso que eu não confiar. quero que o meu filho seja Opa, jornalista. Exatamente. não, olha, Não dá. coloquem-se Fique que seja stream. Aliás, coloquem-se Um no dos meu... grandes culpados desta porcaria toda do Guilherme são os jornalistas. Só, Não sou ora, nada, não sou nada. E ora. são olha o para tipo de mim. jornalistas que pega na publicidade que é deles e mete no correio do vizinho. É esse Não. tipo de jornalista Olha. que é o problema. Mas olha uma coisa, coloquem-se no meu ponto de vista. Aquela informação pode não ser útil para mim, mas pode ser útil Mas para ele alguém. já tem na dele. Mas ele Não já tem na sei, dele. mas também. eu não sei. Porque mas o eu tipo não está sei. a distribuir... Imagina que acabou o folheto ali, na minha caixa. Não, do correio. não, isso pá. não existe. Já Opa, eu viste? passo. Isso não Os existe. jornalistas têm sempre Eu mais passo ao uma. próximo. Têm sempre uma defesa. Não dá. Bem, meus Mas é caros, visto. vamos ao tema Gyökeres. Sim, mas eu gostava de dizer que o mercado Diz. na Arruda cheira super mal e abriu agora e é novo por causa das autárquicas e cheira super mal. E é o que eu tenho a dizer acerca do mercado. E queres dizer Tá a mais alguma cheirar coisa mal. sobre isso? Hã? Sobre o mercado da Ruda? Não sei. Não, fico-me por aqui. Construíram um mercado para abrir o mercado, grande coisa, porque ia reabrir o mercado com obras Yeah. e aquilo é horrível, não tem sanidade, não é sanidade, é Sanidade sanitário. não tens tu Não nem tem a eu. componente sanitária, cheira super mal, não se consegue estar lá dentro, é horrível. Cheira aqui. Epá, cheira a peixe podre, mano. É mesmo horrível, mano. E é mesmo mau, é mau. Malta da Arruda. Não, mesmo nojento. Quem Em já termos viveu a do género, experiência. já não vou votar no gajo. E, afinal, também não ia. E, quer dizer, não sei. E a verdade é que não ia, não pensei muito acerca disso. Mas a verdade, Não ia, mas agora não vou. agora é que não vou, não sei. A verdade é que é o que me apetece falar de mercado. É que tenho um problema no mercado lá da minha zona, porque cheira mal, e abriu aquilo e não está em condições Então passamos o sanitárias. Gyökeres, é isso? Não Portanto, falamos sobre o pronto, Gyökeres. agora o Afonso, pronto. É Olha, isto. Gyökeres, o que é que eu tenho para te dizer? Vamos lançar assim o tema. Gyökeres supostamente tem uma panóplia de clubes atrás dele, o que não seria também expectável, o que seria expectável neste caso. Mas tem vindo a perder, supostamente, algum desses interesses. Fala-se muito no Arsenal, supostamente é o grande objetivo do Gyökeres, até porque o Arsenal joga a Premier League, está nas competições europeias, ou seja, está na Liga dos Campeões, e também é outro dos grandes objetivos do Gyökeres, até porque está com 27 anos e quer viver o ponto mais alto da sua carreira, como é óbvio, em termos de futebol europeu. O Arsenal supostamente fez uma proposta, mas não eram os valores que o Sporting pedia. Tenho aqui apontado 55 milhões mais 10 por objetivos, muito curto para aquilo que o Sporting pretende para o jogador. Fala-se também do interesse da Juventus, que aí subiu a fasquia para os 70 mais 10, alegadamente, o que já chega aos 80 milhões que poderão ser considerados aceitáveis por parte do Sporting. Diria,
tendo em conta esta oferta da Juventus, a imprensa italiana falava que o Gyökeres poderia ficar com um salário de 7,5 milhões limpos ano, o que seria relativamente baixo comparativamente com o Vlahovic, que é o concorrente pelo lugar, mas também é mais jovem, tem essa componente, a componente da idade. Falou-se do Manchester United mas isto já é um rumor que já vem desde trás. Supostamente terá dito não ao United do Amorim, por causa da questão das competições europeias e também pronto, o projeto do clube ainda é um pouco assim desconhecido. Houve a polémica do Story do Gyökeres, que veio a público dizer. Queres começar por onde? Tem-se falado muito nos últimos dias, Eu mas tenho grande tanto para parte, dizer. grande parte do que se diz é falso. Falarei quando achar que é o momento certo. Afonso, o que é que Pá, tu eu achas? continuo a dizer, o mercado cheira mal. Afonso, portanto, Afonso, tá. Eu fala-se acho muito da que- polémica do empresário, e acho que vais pegar por aí, não é? E não só, estamos a 17 de junho. Como é que há clubes que já desistiram de Gyökeres? O mercado acabou de começar. Isto é o que o empresário do Gyökeres quer que o jogador pense. E é aí que eu digo, os empresários, e a mim custa-me um bocadinho falar de empresários, porque eu felizmente tive um que gostei muito e me identifiquei, mas todos os outros, muitos outros que eu convivi, a verdade é que isto passa-se muito à volta deles e das decisões deles e também do que eles sabem que é melhor para eles. Porque os empresários querem o melhor para o jogador. Bem, se ele puder ganhar 10 com aquele clube, em vez de ganhar 6 no outro, acham que ele vai insistir para o jogador e para o clube. Pode 10 ou pode 6. A questão é esta. E o empresário de Gyökeres, para mim, já mostrou que não está minimamente ao nível deste avançado. Como é que ele pode, até para o próprio jogador, querer vender um jogador por 60 milhões de euros? Para mim, só desvaloriza o jogador de quem estamos a falar. Acho que é um jogador, não é preciso falar muito mais deste jogador, nós os três Não? já falámos, Sim. todos os adversários falaram, é dos melhores que eu já vi a jogar em Portugal. Vai ser... 97 golos, 27 assistências em 102 jogos pelo Eu, Sporting. eu há pouco tempo falei disso. Viram-se quanto dinheiro é que se pagou pelo Mateus Cunha do Wolverhampton? Ok, que me vão dizer que a Premier League, isto é uma liga de agricultores e ele só faz golos na Liga Portuguesa. O homem jogou a Liga dos Campeões. Vimos o que é que fez contra uma equipa com o poderio do City. Viu-se o que é que fez contra Porto e Benfica. Isto é muito importante avaliar. Porque é perceber que os jogadores é que jogam no Porto e no Benfica. Ok, que o resto do campeonato dizem que é inferior relativamente à Premier League e etc. Mas é um jogador fora de normal que não há adaptação de nada. Sim, foi pegar nele... bota de ouro. Tem 27 anos. É pegar nele e meter a jogar o homem. O que é que o homem... Melhor marcador da Liga tem das que apreciar um Nações. bocadinho melhor. Ok. Mas eu se fosse de presidente de um grande clube e ao Y-Scout avançado, é o que eu quero. Acham que o Gyökeres não está lá para todos os tops? Claro eu acho que que se estará. fores Sim, do sim, Arsenal sim. não está. O quê? Fala-se do Sesco. O Sesco O neste Sesco eu momento... acho que é superior nesse aspecto para o Arsenal. Porque o Arsenal é uma equipa que Também é mais provavelmente... jovem. Até ele Sim, tem mas esse o fantástico. Sesco... O Arsenal é provavelmente a melhor equipa do mundo nas bolas paradas. Certo. Certo? Pronto. Sim, isso o E Vitor a não vai partir dar. daí o Gyökeres Portanto, é perde. uma equipa obcecada Mas- com as bolas Mas paradas. pensar num avançado só para bolas paradas, Não, isto mas não a é o questão tom é, dela. não, mas a questão é que tens que Tondela. pensar. A questão é que tens que pensar. Porque tu tens uma eficácia nas bolas paradas a atacar e a defender gigante. Mas quem é que era o avançado que eles tinham que fazia golos de cabeça? Epá, está bem, mas a questão é se não queres comprar algo que possa fazer melhor com o Havertz, por exemplo, ou com o Gabriel Jesus, ou etc, outros pontas de lanças que eles Ir tiveram. buscar o Jardel? O Sesco é exímio no jogo aéreo e não é tosco nenhum com a bola no pé. Tu dizes, mas não é tão forte no carregar da bola. É assim, comparar as estatísticas do Sesco dos últimos 2 anos com as do Gyökeres é aberrante, porque o Gyökeres tem estatísticas muito superiores. Agora, em termos de características, idade, qualidade, eu para um Arsenal, eu imagino muito mais um Sesco. Eu acho que se identifica muito melhor com aquilo que a equipa precisa, até porque ele já tem lá as motas, né, no Martinelli, no Saka, tem para lá motas no Trossard e não sei o quê, nas transições rápidas e não sei o que mais. Eles têm lá vários jogadores que oferecem aquilo que o Gyökeres normalmente oferece em termos de fuga para a ala e na transição rápida, etc. Eles têm lá jogadores com essas características. Eles precisam de um ponta de lança e se calhar o ponta de lança tem que encaixar em alguma identidade que está ali
E a da bola parada é óbvia, estamos a falar provavelmente da melhor equipa do mundo nas bolas paradas. Sim, certamente. Portanto, Uma das isso não melhores. pode ser menosprezado. O problema aqui é que existe, ao que tudo indica, uma proximidade de diretor desportivo do Arsenal Sim. com o agente O do André Berta. Guioqueras. E isto está a ser utilizado para destabilizar o mercado. E como há uma ideia já admitida pelo presidente Varane, Fala-se que já havia certamente um acordo entre eles, De que um acordo de cavalheiros. não para- vamos exigir a cláusula por causa da idade dele e etc. Se ele fizer mais uma época, a verdade Que o homem valorizou. não é só. Mas o problema não está aí. O problema é que o agente andou na casa de toda a gente. Atenção que nem precisas de pagar 100. Olha, atenção que nem precisas de pagar 100. Olha, mas prepara aí um ordenadozinho que nem precisas de pagar 100. Olha, prepara aí um prémio de assinatura melhor, porque nem precisas de pagar 100. Portanto, aquilo que é acordado em privado com o Varandas é disseminado pelo mercado. Não há nenhuma equipa que pague 100. Porquê? Porque o agente já andou a meter no rabo de toda a gente essa informação. Do género, e nem custa 100. Uhum. Porque, portanto, o agente já está. Mas o pior é se ele não disse não custa 100. O pior é se ele disse custa 60. X, Isso é que yeah. isso é que é o Que pior. ainda é pior. Que ainda é Que é pior. o que eu acho que Que ainda é aconteceu. pior. Está bem, mas tu para protegeres Olha o. que para tu consegues proteger- este jogador por Mas 60 protege o teu jogador. Sim, falava-se Se a já cláusula é havia esse 100. acordo. Está bem, mas imagina que tu és o agente. A cláusula é 100. Certo? E és uma pessoa séria. A cláusula é 100. Tu sabes que o jogador sai abaixo da cláusula. Fica calado. Quando vem ali um tipo qualquer, o Gyökeres explode. Na Champions marca, na Liga das Nações marca, é o melhor marcador, Sim. não é? Apesar de ser na Liga C, ou lá o que é. No campeonato faz o que faz, parte tudo. Parte tudo. Gyökeres parte tudo Fez esta uma época. época melhor que a primeira. Não há hipótese. Não há hipótese. Rasgou tudo com Rui Borges e com João Pereiras e com não sei o 3 que mais. treinadores. Pronto. Só faltava meter 2 guarda-redes a extremos, que é para ver se ele marcava golos na mesma. Pá, tipo cenas para o Guinness, né? Pronto. E tu sabes que vai chover qualquer coisa. E depois, sabes que se o clube bater ali num valor, que já tens ideia, se bater nos 80, 85, o clube vai abrir mão. Bem, então fica calado. Porque a probabilidade de bater em 80, que é o que o clube quer, é maior Aumenta. se o sim. pessoal achar que é 100 milhões de cláusula e é 100 milhões de cláusula. Claro. Se tu fores dizer a toda a gente, mas ele sai por menos de 100, os clubes já não vão oferecer 80, vão oferecer 65. E tentar chegar ao teto. E a única maneira do teu jogador sair por um valor que para o clube seja aprazível é entrar em leilão, que é uma coisa que sabemos que nos últimos tempos não tem acontecido assim tanto. Sim, sim. Tem havido assim um bocado. Antigamente era um bocado mainstream essa coisa do leilão. Uhum. Eu dou mais Y, eu dou mais X. Por o jogador havia. O pessoal ficava maluco e não sei o quê. Mas essa coisa do leilão é um bocado out fashion. Os clubes hoje em dia fogem um bocado desse tipo de comportamento. Sim. Sim, porque acaba por inflacionar o preço do E jogador. potencia fazeres um mau negócio. Sim. Certo. Potencia fazeres um mau negócio. Pagares Portanto, mais por aquilo que... exatamente. Portanto, a questão aqui com o Gyökeres é esta. Portanto, tu tens um agente que fala-se de um Arsenal, não estou a dizer que não precisa de um ponta de lança, mas em termos de características levanta imensos pontos de interrogação relativamente àquilo que um Arsenal verdadeiramente precisa. Depois, sabemos desta ligação que parece ser factual, porque já vem na imprensa em mais Sim. do que um São jornal amigos de longa diferente. data. Sim. De que são amigos tipos de dentro da diretores desportivos do Arsenal com este agente do Gyökeres. O Hassan Sentinkaya, que é o agente do Gyökeres, com E do o André próprio, Berta, Fabrício Romano. Porque que é o as diretor notícias que desportivo. saem há não sei quantos Epá, meses E olha, custam dinheiro. há notícias, em relação para os sportinguistas, há notícias, para o pessoal que esteve menos atento, há notícias de que o Gyökeres tem uma ligação muito forte com O Haaland. Não, e com o Varandas, Sim. porque a mulher do Varandas também é sueca, portanto há ali uma ligação pessoal entre os dois. A história do Gyökeres parece exatamente indicar e vir contra algumas palavras que ele rejeita jogar mais alguma vez com a camisola do Sporting e não sei o que, não sei o que mais. O Sporting, acho eu, e muito bem, fez uma proposta com aumento de ordenado para, pronto, se não cair propostas por ti, nós protegemos-te de outra maneira. Fazemos aqui uma renovação com o ordenado bruto. Acho que furar o teto salarial e de que maneira faria todo o sentido, mesmo para E segurar o falou-se jogador disso, mais um ano. 6 milhões anuais Sim, mas mesmo que fosse mais. e 4 de assinatura. Mesmo que fosse mais. Para o jogador que é, pelo Sim, que sim. deu, mesmo que Qualquer- seja para furar o teto salarial do género triplo do que um jogador ganha. Eu sei que o pessoal vai dizer, mas o Sporting não pode. Malta, a gente vende o Biel. Vendemos o Biel
E o Sporting hoje financeiramente Dá não, 7 milhões para o não, Guioqueres. Sporting Quem é dá que uns aceita anos. isto? Ganhou dinheiro com a Champions, Sim, já mas vendeu calma, a Sugi mas e calma. Kenda. Mas não Yeah. podemos andar na brincadeira de explodir com os tetos salariais. Não. Pensa, Sim. pensa no- É muito justificável este. viste- O já viste próprio Amorim era muito duro com isso do teto. Pronto, mas já viste o que está para acontecer com o Benfica. Sim. Há sim. indícios de que o Benfica venha a ter problemas de fair play financeiro. Certo. E ganhar não lhes tira esses Sim. indícios. Portanto, há perigo óbvio, Sim. pelas contas do Benfica, a que o Benfica possa estar em cumprimento de fair play financeiro em Sim. 3 anos, ou uma coisa do género. Mas estamos Essa neste caso- notícia era bem explicativa. Não sei se é factual, porque li na imprensa portuguesa que é só tangas. Que Não, o que trabalha no jornal sabe que eu não estou a mentir. Mas eu fiquei super assustado com aquilo. Porque isto não Foi- pode acontecer ao Benfica. Foi um estudo levado a cabo por um professor da Nova SB, acho eu. E tenho aqui apontado. E um investigador, creio eu. Sim, um investigador e um professor da Nova SB. Fizeram esse estudo e disseram que o Benfica teria de mudar drasticamente a forma como gera as suas próprias finanças e que o sucesso desportivo não seria suficiente para inverter esta situação e esta. Ou Pois é. seja, que em As termos, em termos de, notícias também de fair vêm play financeiro estabilizar muito- poderiam complicar. As notícias é muito para destabilizar. Isto agora no verão saem notícias a toda Por a causa hora. das que não- eleições. É tudo e mais alguma coisa. Eu acho que esta é a parte do futebol que eu menos gosto. Estamos nesta fase. Agora o Inter quer o Yulman, não sei o quê. Parece não... É um alívio quando o Mas mercado isso eu também fecha. queria. Também eu, Se olha. fosse do Inter, querias o Yulman. Queria 10 Yulmans. Se fosse Pronto, do Inter, mas se Olha fosse uma do coisa. Arsenal, entre um Guioqueres e um Cesco, quem é que tu querias? queria o Yulman. Entre o Guioqueres e o Cesco, querias o Yulman. Queria tanto que até fiz uma tatuagem. É verdade, o homem já. Mostra aí a tatuagem para toda a gente. Aqui. O homem já fez a tatuagem, ele cumpriu a Só- palavra, cumpriu a promessa. Agora se ele sair do Sporting... Vais ficar chateado, O quê? triste. A da Suécia já estava, não tenho nada a dizer agora. Este... E eu continuo a dizer, em termos de importância, se me dessem a escolher os dois, entre o Morten e o Vítor, eu preferia ficar com o Morten. Por tudo aquilo que ele implica no Sporting. Achas? Oh, Acho que o posição Morten no é muito campo. mais fácil de substituir. Posição no campo, personalidade, acho que é... Acho que é muito mais fácil de Ele dá substituir coisas o que o Vítor não dá. É aquele raciocínio lógico do passado. Óbvio, substituir em termos de futebol, o Vítor não é substituível. Não dá. Pensa nos Tens que pontas mudar de lança. da maneira de jogar se o Vítor sair. Pontas de lança dos últimos 10 anos no Sporting. Não, acho Quem não é que há. dá para comparar com o Guioqueres? Não dá. Médio defensivo, tens logo Palhinha à cabeça, o Garta à cabeça. Pá, tirando, Mesmo que não aches Mateus melhor- Nunes Sim, tirando mas base isso não é Dost, médio defensivo. estava ali. Mas pronto. tens base de Não, mas não que é. até Não é esteve a um bom nível. Mas não, Sim, não, sem não, dúvida, é bom. epá, mas não Pá, chega mas a não ser é o que eu quero. comparável. Não, Este não é gajo comparável. Este gajo Estou é a fora falar. do Pá, normal. há uma época Imagina. do base doce que é uma loucura. Sim, os últimos 10 anos. E fazia que nos aqueles últimos 10 anos, se golos de calhar, primeira. o melhor foi o base Dost. Sim. Lembro-me do Lietzen, ele falou 10 anos. O Lietzen também foi alguém que marca o Sporting, mas não é comparável. Este gajo é dito por todos, Sporting, Benfica, Porto. 2015 era Ele Lietzen. decide um campeonato. Já não me lembro, acho que já Já é não. mais cedo. Falaste isso do teto salarial. O Quem é, Lietzen é mais cedo. é mais cedo? Tu viste Mais o- cedo, mais Já tarde, viste o prejuízo que ele deu? Já viste as obras É no atrás de estádio? 2015. Já viste as obras no estádio? Ah, do Sporting. Já viste as imagens? Tudo em terra, não sei o quê. Acho Então? muito bem. Metes o Guioqueres, rebentas aquilo tudo. Ele põe-se a correr ali, mano. Eu Ah, vi as obras assim, pronto, já foi fazer sprints outra vez. Olha, Eu só Partiu queria, o estádio sobre todo. este tema, sobre o tema do o Gyökeres, só Benfica queria também falar. está a fazer obras, não é? Sim. Só queria falar, queria pedir a vossa opinião sobre as declarações do Varandas, que veio a público dizer que ameaças, chantagens, melhor discurso que ele fez como presidente do Sporting. para mim. ameaças, chantagens, ofensas comigo não funcionam, e uma coisa posso garantir, não sai, Gyökeres, não sai por 60 mais 10. Pronto. E acima de tudo, o que eu gostei, eu não achei assim nada especial o que ele disse. Ele sentiu a necessidade de clarificar e de atenuar um bocadinho aquilo que estava a correr, e muitas e já há notícias de que as palavras proferidas do agente em ABC não foram proferidas pelo agente. Sim, Portanto, sim, eu também há li notícia isso. Sim. cozinhada relativamente àquilo que o agente terá dito. Portanto, é pá, malta, mano. Eu continuo a dizer, os teus colegas, mano. Entendes? Foram os meus colegas que vieram a clarificar essas declarações que estavam a ser proferidas. É verdade, mas internacionalmente. Pega lá. é por aí que eu Toma lá. entro. É por aí que eu entro. Porque isso é muito mais grave do que esta dança toda e esta porcaria toda dos agentes. Primeiro, se o agente não tiver a pagar aos 40 mil e aos 50 mil para estar ao lado da baliza, ou para se expulsar, ou para cair para o lado e mamar uns golinhos por baixo do braço, ou para O não sei o César? quê, para mim já é um agente minimamente bacana. Entendes? Eu já gostava de deixar claro que, para o nível do que a gente tem aqui,
Um agente que seja só um trafulho económico, pá, já é um tipo muito bacana, entendes? Que não paga aos outros, Isto né? já é de topo. Já está mesmo no topo da minha consideração como agente. certo? Mas este paga aos jornalistas. Exatamente. Pá, para mim já esse é topo. É melhor? O que não paga ao jogador para o ok. vermelho, para chutar à baliza ou não sei o quê, ou para levar aquele franguete, para mim, Está top. já está, ok? É como eu tenho a consideração, o nível do que é um agente desportivo. Mas para mim, o mais grave é mesmo o jornalismo. Pá. Porque não facilita em nada. Vais à procura das notícias o mais rápido possível, o mais sac possível. A ideia é, vem uma coisa qualquer, quanto mais rápido explodir, melhor é a probabilidade, maior é a probabilidade de seres o primeiro a fazê-lo. Não há um cheque por detrás de onde é que vem a informação das coisas. Portanto, as notícias são desmentidas. Desmentir uma notícia é uma coisa vista como natural. Porque o que tu queres é o sangue à sec. O que tu queres é o rápido, é o timeline. É, pimba, tem que sair já. E é uma gorda. E é um clickbait. E é um não sei o quê. Epá, e esta maneira de trabalhar no jornalismo, pá, é assombrosa para a nossa sociedade, pá. Nós estamos em 2025, devíamos ter uma facilidade para chegar à porcaria da informação. É pior do que se estivéssemos no 25 de Abril, quase. É óbvio que não, mas quase. Percebem o que eu estou a dizer? Porque nós não sabemos o que é verdadeiro ou não. É só contra-informação, é só fake news. Sim. Hoje em dia... Depende da forma como procuras, depende onde procuras, depende que meios de comunicação é que tu habitualmente visitas, onde lês a tua informação. Se lês no Twitter, que é a maior grande parte dos Twitter, utilizadores, Twitter Eu preferem nem ir ao uso o Twitter. Twitter, nem sequer uso. Twitter é de loucos. Tenho account, mas é a minha mulher que tem. Twitter Tu é tens de noção que isto estamos a falar, isto claramente funciona por faixas etárias, e a faixa etária mais jovem, estamos a falar até aos 24 anos, por exemplo, não tem o hábito de ir a canais oficiais. Não tem. Isto já foi provado em não sei quantos Mas não estudos. é daí, pá. Não é daí, pá. Não, Não mas, é daí. não, mas é porque é a malta que normalmente habita nas redes sociais. E é onde se difundem grande parte das notícias. São redes sociais. Mas não é esse o Seja problema. no Instagram, seja no Twitter, seja no Sim, Reddit, mas não é seja esse o problema. Não é esse o problema. seja no TikTok. Mas não é esse o problema. Eu percebo que isso tenha imputação social por causa de haver uma informação Estamos falsa. na era digital há Sem dúvida. há vários Como é anos. óbvio, como é Há óbvio. vários anos. Isso é óbvio. Mas eu não estou a dizer que seja esse o problema. E O os que eu meios estou a dizer tradicionais é que estão a os morrer. veículos Quer queiramos, quer tradicionais não. de informação, Sim, mas esses em estão a morrer. coisas bem mais importantes que o desporto, mostram, mais importantes mesmo, mostram um comportamento a roçar o inadmissível. Certo? Nós tivemos um apagão há pouco tempo, em que toda a gente entrou em stress e ainda havia muita gente, eu também tinha lá os dados, e as notícias eram todas contraditórias. Estávamos num momento em que a comunicação social tinha que informar de forma concreta, concisa, direta, e em que a população precisava, né? Tinha gente com comida no congelador, o dinheiro para comer do mês no frigorífico e no congelador, certo? Ou sem comida em casa com crianças, etc. Portanto, nós precisávamos de uma informação concreta, clara, direta. Mas tiveste isso. No início Os canais que eu cheguei estavam a a ter seguir. 4 ou 5 notícias contraditórias do mesmo veículo só para fazer manchetes. Mas o meio de comunicação que se está a cingir e que se está a ir buscar toda a informação a canais oficiais, sejam eles de governo, sejam eles de instituições de energia, neste caso, whatever, está a fazê-lo através de fontes, está a ir buscar e está a transmitir informação através de fontes fidedignas. A questão é que tu estás há não sei quantas horas e tu tens que manter o tema em cima da mesa porque é um tema, é o tema do dia e que afeta milhões de pessoas e milhões ou seja, está a afetar a população portuguesa no geral. E neste caso nem era só a população portuguesa. Mas a questão é que tu tens de estar a fazer uma atualização constante. E é óbvio que tu vais citando outras fontes de informação. Ou seja, se há informações novas e tu podes dizer, segundo este meio está a avançar isto e isto e isto. Isto ainda não foi confirmado, ainda não foi citado por fontes oficiais, mas a questão é que esta informação está a circular. Estás a alarmar com uma data de conversa Não. que nem sequer tens o mínimo de base numa coisa importantíssima que as pessoas estão estressadas com família, com crianças, com dinheiros e com tudo mais e estamos só a vender notícias, precisamos do clique. Não, Mano, fica sem ter cliques. precisas de estar a atualizar o teu público. Não precisas, tens de estar a atualizar com aquilo que sabes que é verdade. O resto,
com especulação. Óbvio, Isso não é mas jornalismo óbvio, nenhum. óbvio, não é Que- especulação. Até É uma questão de influencia muito atualização. O próprio jogador tem muito mais tempo para ver coisas e acaba por ficar com a cabeça muito pior. Se por isto isso é mesmo. assim, no mainstream, imagina no desportivo, em que tu tens uma ata de dinheiro, tens clubes a encomendar notícias, tens agentes a encomendar notícias, mano, é uma trafolhice. É uma selva. É uma trafolhice. Mas E só agora, se- mas só nesta segue- altura, quem gosta de desporto, Mas só né? segue por esse canal quem quer. E eu não acredito que haja assim tanta gente a seguir esse canal. Principalmente os mas eu estou a principais, falar mesmo dos principais os jornais tradicionais. desportivos. Não acredito que isso seja assim. Eu sei que É muita da tua palha. perspectiva, eu sei que da tua perspectiva Eu acho que há pode ser muita diferente. palha. Eu acho que a palha não pertence no jornal. É o que eu digo. Acho que aquilo não é notícias a mais, não é notícias à pressa. É notícias que verdadeiramente sejam de informação concreta e fidedigna, que é para a gente conseguir confiar no que está a ler. Porque hoje leio uma notícia e digo assim, bem, amanhã, se calhar afinal, não era bem assim. Percebes? Portanto, já sei que aquilo tem uma probabilidade de ser contrariado amanhã, pá, gigante, pá, e isto não era assim. Eu sou eu que estou velho, mas contrariar uma notícia que tu desses até vinha com um pedido de desculpas. Os jornais até E pediam desculpa. continua a haver. Quantas Continua a vezes é haver. que nem sequer admites a porcaria que disseste antes? Continua Dizes a só uma haver. coisa diferente a seguir. Às vezes nem admites o que disseste antes. Não, mas isso pelo menos. Se for uma coisa grotesca, um É uma- erro clamoroso. Agora, se te puderes justificar que, ao que tudo indicava, na verdade era isto, mas, ao fim e ao cabo, não era. Segue. Quantas vezes é que tu vês isto? Mas isto é normal, pá. Não é bem assim. E depende muito bem. Eu sei, tu és jornalista, tens uma proximidade diferente. Mas Óbvio. eu gosto, eu vejo as notícias. Sim? Eu e as pessoas, pronto, a maior parte das pessoas, meu. É assustador, pá. Eu esperava nas férias, esperava pelas 3 da manhã para ver as capas dos jornais. Desde puto, não me deitava às Para 3 as capas da manhã. das Para contratações. ver quem é que era. No verão sempre fiz isto, esperar até às Uhum. 3, de repente via, ia dormir. E qual é que foi a melhor contratação da tua adolescência? Vitor Jóqueres. Não, Na tua adolescência. 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 O homem já está. Qual é que foi aquele jogador que tu... Epá, isto vai sempre... Eu lembro-me de um que me marcou porque eu já o conhecia do FM, que era o Matias Fernandes. Não sei se vocês se Também lembram. gostei. E eu joguei muitas Número vezes 14 com na ele. camisola. E quando ele vem, marcou-me muito porque... Era numa altura em que o Vila Real era top em Espanha, sim. mano. Era top. E era um jogador que eu conhecia de jogar. Foi na altura que. Falava-se se não me muito Falha a do- memória. é- Na altura em que vem era Diego Capel se- também, não? Era CM ou FM Diego na Capel vem altura? depois. Também do Sevilha, é. Vem depois. É, mas eles jogaram juntos. Tu jogaste Capel e Matias. Championship Manager? Ou só Football Não, Manager? joguei o Ai, último que eu joguei foi Championship o, Manager. foi Eu o joguei, Football eu joguei. Manager, mas já foi muito antigo. Já não lembro que ano é que era, mas é muito antigo. É da altura em que o cheat era o Neymar no Santos com 16 anos. O Neymar. Tinha 16 anos o Neymar. Portanto, se fizerem as contas, vão ver Neymar em que já ano tem é que 30 era. ou 31. Mais, acho. Não, Acho que tem não. mais 30. Tem 31, acho eu. Em cada Neymar tem perna. 31. Em cada perna. Já parece que tem muito mais. É lixado. É Mas triste. também não é justo o pessoal compará-los com o Ronaldo, pá, não é justo. Sim, o Porque Ronaldo, esse é o 33, problema. tem o 33. Ronaldo é um extraterrestre, mas Tem eu 33. gostava muito que o Neymar tivesse ido Sim, mas aquilo. agora olham para os jogadores velhos Sim, sim. e vão exigir todos, que é tipo, estás a ver aquele? Sim, Estás a ver sim. aquele com 40? Estás a ver mano, é bem injusto, mano. É tipo, até nisso menosprezam o Ronaldo. Sim, sim, sim. Acabam por menosprezar, porque tu tens é que aceitar que aquilo não é normal e tu queres que o Neymar faça aquilo, mano, tu estás a maluco, mano. Tu estás a maluco. Olha, eu Ao diria Cristiano que há um, pronto. Óbvio. Havia o Pepe também. O Pepe também, para a idade que tinha, era fora de normal. Marcelo Vénias, do Roberto Martínez também. Uhum. Estava lá. Eu diria que a gente passa para o mercado do Benfica também de forma assim mais ligeira, até porque não há muito para falar. Há a questão do Só as Félix. saídas. Há a questão de Félix. Já falámos dele. Eu acho que claramente. Bruno Bruno que Lage, sim. Bruno Lage Estava pode lá a ter ver ontem descaído o um jogo. pouco. Sim, Com sim, amigos. sim. Ele falou que o Félix já Bruno- tem falado Bruno sobre essa Lage situação. Deu a entender que o Benfica. A meu Deu a ver, entender que o Benfica está pelo menos a tentar E a que o jogador contratação quer. e que Epá, o jogador e, está epá, vá lá, interessado. mano, vá lá, mano, Só que se por vai ter que favor. resolver a parte Sim. do Diogo salário. Costa, bons milhões. Félix In, certo? Guioqueres, pronto, bem pago. Bem pago. Pá, é aquelas notícias que a gente precisa. Com o Chorashvili. E temos a questão do Carreras, não é? Carreras também. E ele supostamente veio agora. Eu vi uma notícia do Carreras em que o Benfica queria 50 e o Real Madrid dava 45 e o Benfica Opa, rejeitou. não se vai chatear por 5. Mano, tu viste essa notícia? Olha que 5 milhões faz diferença. É a comissão do, Mas tu viste essa do, notícia? do Vi, empresário. sim. Viste essa notícia? Sim. 50 milhões é o cláusula.
o clube oferece 5 milhões abaixo da cláusula Sim. e que não chegam a um acordo de maneira nenhuma porque o Real Madrid oferece 45. Pá, quando a tua cláusula é 50, não fechas por 45? Mas tens a cláusula de rescisão por alguma razão. Está bem, mas para um clube onde o jogador, que o jogador fez escola lá A não ser que e o quer ir para jogador... lá, a não ele é ser que escola o Real jogador- Madrid, não é? Ele é escola Real Madrid. a não ser que o jogador... A não ser que o jogador coloque mesmo, olha, Mas vocês malta, acreditam são nessa 5 notícia? milhões. São 5 milhões. É estranho. Porque também acho que quem dá 45 dá Como não? Estão a 50. ver o que é que eu estou a dizer do jornalismo? Mas quem dá 45 Devemos falar dá... do tema, pumba, aparece logo uma notícia. Eu vi esta notícia. Mas quem Sim. dá 45 dá 50. Digo eu. Pois, a questão é Também, essa. mas quem por vende de 50 também vende por 45. Sim, sim, também é verdade. Epá. Nem que fosse aquela coisa. É pronto, vá, 47,5, meia, Sim, fecha-se já aqui. Então, mas... Pronto, está resolvido. mas Não é? imagina- Não! Não chegamos a acordo, vou falar com outros. Ainda para mais com o clube, estás a negociar com o clube que é de onde o jogador nasceu. Porque o jogador é das escolas do Real Madrid. Mas olha lá, que mas põe as E coisas... jogaria Então, neste mas vê momento as coisas caras neste... no Real Madrid. Mas vê as coisas neste caras. prisma. Vê as coisas neste Então só tem prisma. um defesa esquerdo. O Benfica vai a eleições. O presidente já está tremido. Se negociam um dos grandes ativos do clube abaixo da cláusula de rescisão, vão dizer que o clube está em saldos. Saldos é... saldos? Saldos é se vendes o Iokeres por 60. Não, É mas diferente, não. 45 Ah, para 50. tens que problema- vender, tens o que vender o problema- jogador pelo valor da cláusula. Tá bem, Eu mas até o- aí parece-me bem. Esses problema 5 milhões relativamente custam ao ao jogador. Génio e ao Mora, ao Sporting. Tá bem, mas o problema do jogador, já está relacionado com uma cláusula relativamente baixa. Sim. Ninguém estava à espera que a explosão do Carreras fosse deste género. Sim. Não, Pronto. não Sim, jogava. mas Mas o- ainda assim mas o são negócio acaba por ser 50 feito. para defesa Acaba por ser esquerda. muito bem feito. 50, meu, já não choras. 50 por um defesa esquerda já não choras. e É mais um caro gra- que o Porro. E é um grande jogador. Não é mais caro que o Porro. Porro foi, Portanto- Porro foi 45, não foi? Acho que sim. Mas também foi numa época já Sim, diferente. rebentada. Foi em janeiro, que até inflaciona o preço. Pois é. Até Uhum, inflaciona o sim. preço. O mercado de Pronto, janeiro tudo paga bem. sempre Epá, mais. pronto, a cláusula está nos 50. A minha questão é a notícia, meu. A notícia, tu olhas para aquilo e o quê? Então, mas se é verdade, queres o quê? Mas é mesmo verdade. Claro que é. Eu não sei se é verdade. Então isso é 48. Também não achas? Então, a Então, mas notícia é só verdade. estúpido. O Real Madrid mandou 45 Mas e é não só chegam a estúpido. acordo. Mas é só estúpido. Não, Não, não o é Be- não chegar a acordo. É que ali está-se a marcar a tu tens, posição. 50, tu tens 50 milhões de cláusula de rescisão. Para que é que tu vais oferecer 45? É brincar. Então para que é que o Arsenal É ofereceu brincar. 55 mais 10? Mas lá está, mas ele pode ter. Mas o Fogo. agente, neste caso, pode Isso ter então dito: não é olha, brincar, vocês isso por é- 60 levam um jogador. E eles Fogo. oferecem 55 mais 10. Já vai 65. O bolo no total já vai 65. Ou seja, já levamos o jogador por garantido. Estás a perceber? É que se me oferecessem 95 pelo Vítor, ia já. Eu acho que ele por 75, sabe? Eu também. Eu diria que 80. Eu também. eu acho que 80, 80 é o nem valor. chegas lá por causa da a publicidade Juventus- toda do agente. A Juventus supostamente Ei, já, mas já cu- chegou aos 80, mas 70 cu- mais 10. Mas custa-me ver Mas o mais 10 é o quê? A Juventus ganhar qualquer coisa. Desde quando é que a Juventus ganha alguma Ei, coisa em mas- Itália? Mas tu Pois, gostavas de ver o é Vítor ir provável. para a Juventus. Ei, É um bocado de catástrofe, mano. gosto muito do jogador para querer isso para ele. Foda-se. E eu acho, e pronto, e neste caso, apesar do futebol italiano ser, Acho que o Man ser United era interessante, perfeito para ele. Pá. também acho O que Man sim. United era perfeito. Até acho que pela sim. relação do Ruben. Era Sim. titularíssimo, indiscutível. Fazia uma época Se não fora fizesse das uma competições época muito europeias. boa, Mas o United tem que vender alguém, não é? Tem que vender Tem o que vender uma Oil- camada o deles. Oiland, o Zirkzee, Não, o Zirkzee não vende. Tem que vender uma camada deles. o Garnacho O também Garnacho vai sair, supostamente. O Van der Sar queria o regresso do... Mas tem que vender o outro avançado. Anthony. Então pagaram 70 Até e já tal milhões falam por da saída ele. do Mainu. O Kobe? Kobe Mainu? Do Bruno Fernandes. É que O Bruno Fernandes parece que quer ficar. anda Bruno. Fogo. Eu tinha ido para a Arábia. Tu estás é maluco. Tinha ido para a Arábia. É muito tentador. Não é? Não Para compravas estares a jogar no Man United. 200 milhões, não compravas uma ilha. Eu fazia um aninho no Man United no máximo, com o Amorim agora. Por causa do ano zero, eu virava para os árabes e dizia assim, um aninho. E Não, depois a gente fala. Eu juro-te, eu ia para a Arábia. Eu no Man United, mano, aquilo é doente. são 3 anos de contrato estrondoso. É muito difícil dizer que não. É muito dinheiro. Ai, Mas atenção, fazia 200 um e tal ano, mas milhões. fazia um ano no Man United. Então fazias como ele, fazias mais não, um? só mais um. Que é o ano 1 do Amorim. Isto é o ano zero. Então tinhas que rejeitar. Então, mas quem é que te diz que para o ano o Bruno também tem essa proposta? Não, eu falava com os árabes e ajustava ali. Olha, a gente faz aqui um desconto e vem buscar para o ano. Porque com o desconto aquilo é muito caroço, mano. Ele nunca mais se preocupa com dinheiro na vida, mano. Isso é uma coisa Nem ele, nem os que só filhos. chega a Mas a achas muito que um poucas jogador pessoas, não é? É muito do dinheiro. calibre de Bruno Fernandes
Ainda vai se preocupar com dinheiro no futuro? Era o que me estavam a Acho dizer. que sim, É a mesmo. diferença entre comprares um avião ou uma ilha. É pá, mas é sempre muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que ele justificou que falou com a mulher, os filhos, perceber. Até porque ele tem lá o Ruben Neves e o E depois Cancelo, também tens que outras são grandes amigos dele. responsabilidades, percebes? Tu, a partir do momento em que tens muito, muito dinheiro, já pensaste, depois tens muita gente que tu sentes que tens uma obrigatoriedade de Sim, ajudar. É uma casa aqui, uma casa ali, depois é o casamento da não sei que da tua família e tu não sei que é isto. Percebes o que eu quero dizer? Pá, tu ficas ali de uma maneira, não é só o bom para ti, é o que é que pode ser bom para as pessoas próximas de ti. Percebes? Sim, Porque às tantas mas- tu para ti sim, já não mas consegues Mas até mais. que ponto estás a Sim. hipotecar a tua felicidade em prol dos outros? Em jogar para a Arábia Saudita? Ele ganha 10 milhões limpos. Mas a Arábia acho Saudita é eu. um espetáculo, o futebol é incrível, mano. pois. É ao nível Sim, do tens Palmeiras razão. e do Botafogo. Pois, aquilo, mano. tens razão, Ele é top. efetivamente. Ele Até o abdi- Cristiano Ronaldo Ele anda lá. abdicava do resto da carreira dele para desfrutar da vida. Não era de do outra resto, forma. mas Da não é? parte. Como é que tu vais para a Arábia Saudita e depois regressas, Para ao, mim é abdicar. A regressas ao topo do futebol europeu? A Arábia. Epá. É um bocado difícil, até em termos financeiros. Ele tem 31, não é? Até em termos financeiros. 30 ou 31. Tem Yeah. ele Até é em um- termos é- financeiros. Um clube que compra um jogador por estes valores que se estavam a falar e que lhe depois oferece o. Por quanto é que ele saía? Supostamente saía pela cláusula, não é? 100 e tal milhões. Já viste o que é que eles iam gastar com ele? É um Não sei absurdo. se é assim tão alto. Mas para eles isso não é nada. mano. Eu sei. Claro que eu sei. A petrodólar, o dinheiro sai debaixo da terra, mano. Literalmente. mas rejeitar uma proposta Mas o que é tu teres um poço de dinheiro? A gente é que não vê as notas. Porque aquilo é tipo... sempre a sair nota, mano. Entendes? Paga aí um balde. Estimado entre Olha, 60 a toma. 65. Mas para quê? Vai comprar o Bruno Fernandes. 60 e 65, o Bruno. Por aí. Então, o que Sim, eles- mas para a Arábia se calhar pagavam mais. Pois, porque para a Arábia, supostamente. Normalmente é sempre inflacionado. né? Mas é Até um- o Gabriel Veiga custou 30 milhões. Mas é um E tem ganda, dois pés esquerdos. é um ganda Bruno. Mesmo para Atenção, nós. mal, atenção, já estão a criticar o puto, já estão a crucificar o puto. Já andavam aí também nos jornais e tudo, e na internet com as estatísticas todas do jogo do puto. Eu não me frisei bem isso, mas temos de dar tempo ao miúdo, ok? Mas é habitual. É pá, tá bem, mas tenham calma. meu. Não é Foda-se. crucificar, é analisar. Tu tens que analisar a exibição do Tá bem, rapaz. tá bem. O rapaz vem, Mas vai- olha que repara, é que uma aquilo boa foi compra. mau. É uma Tu boa não tens compra do noção Porto. da proporção da informação que Mas foi. foi assim tipo, tão mau o jogo dele. Pá, foi um bocado. Foi um jogo. Mas também não Ou apanhou seja, o foi Richard. Foi ao nível do jogo. Não apanhou o do Richard género. Rios Como é que eu me te explicar? Olha, eu vou-te explicar assim. Se ele jogasse no Palmeiras, era admissível. no Porto, já não é. Pronto. Ele é hater do futebol E brasileiro. os Descobri hoje. brasileiros, se isto sai. Zorlac é hater do futebol brasileiro. Não sou Descobri nada hoje, hater. Eu descobri literalmente hoje. não é hater. Só gosta eu do literalmente não carnaval. quero saber. Só gostas do carnaval? Não, eu não quero saber. Nem do carnaval Eu gostas. se tu disseres assim, olha, o futebol brasileiro é melhor que o português, eu digo, epá, sério, acredito. Acredito, mas prefiro Pá, o português. mesmo, mano, muito fixe. Aí é o melhor do mundo. Epá, pois é. Mano, é tão inconsequente para mim, entendes? Eu não quero saber. E a maior parte dos portugueses não quer saber. Entendes? Não quer saber. É isto. E é isto Tirando que os os brasileiros não portugueses que lá entendem. É que a gente está-se a borrifar. Tirando os É só portugueses que lá isto. estão. Não é desrespeitoso. A gente não quer saber. Fogo. Não é do nosso interesse. Não tens um clube no Brasil? O quê? Não tens, Sérgio, um clube que gostas? Gosto do Vasco da Gama. Olha, igual a mim. Estás a ver? E se os portugueses todos também- eram, eu era tam- a eu portuguesa também- dos desportos ou o Vasco da Gama? Eu não é? também gosto do Vasco. Porquê? Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama é português. Não lembro de ver o Elton jogar lá O Vasco da Gama é, É, não. o Vasco da Romário, Gama tem, e tem adoro uma o grande equipamento. proximidade ao nosso país. e não é? o equipamento é lindo. O equipamento é lindo. Fogo. O Vasco da Gama é um Olha, campeonato estávamos a lindo. falar Vasco da sobre... Gama podia-nos mandar estávamos a umas falar- camisolas, Sérgio, depois disto, não era? Sim, Vasco da Gama, Aqui vá para lá. o... E como é que correu a época Vá do lá. Vasco da Gama? A malta já... Nós, Epá, nós já chegámos aos tá 10 mil tá no malzinho. YouTube. Aquilo está Estava assim. Aquilo- Eu não faço ideia, mano. Eu tá estou a duro. rifar. duro. Tem lá o meu amigo Léo Jardim, grande guarda-redes. Também se É falou onde? para o Sporting, no Vasco. Ah, É. E o Nuno sim. Moreira agora também, e que está muito bem. Vês, que podia-se ter ido buscar. E o Coutinho, Filipe Coutinho também está bem. craque. Nem Isso tu sei. tinhas falado. O né? Coutinho Para o ainda foi Sporting. para lá quando estava lá o Álvaro Pacheco. Aí o Álvaro Pacheco esteve lá. O Álvaro Pacheco Acho que o treinou estádio deles Coutinho. é mesmo ao pé de uma favela. É, é. Convém tiros a meio dos treinos. Recentemente estavam a dar entrevistas curtas. Com o Nuno Moreira e, E ouvi o os Coutinho tiros. também, sim. Aquilo é... Estávamos a falar de mercado e eu Zorlac queria tem que ir introduzir lá. aqui um pequeno Sim, sim, tema que adorava. até surgiu esta semana na imprensa desportiva, que o Benfica foi o segundo clube do mundo que mais receitas gerou com venda de jogadores Hum. desde
2020-21, ou seja, nos últimos Como é que é 5 anos. possível estas histórias do fair play financeiro se estás em top 2 no mundo de income? É a gestão. Porque esse dinheiro todo pode não ter entrado para o clube. Não, e podes ter gasto demasiado em compras. E Mas em os salários. benfiquistas- pá, Em desculpa, salários. não há um e- benfiquista, mesmo sócio, daqueles benfiquistas à séria, que anda em cima das contas e tudo mais, para explicar como é que isto é possível. O segundo clube que mais vende no mundo, desde 2021, está em vias de ter problemas de fair play financeiro daqui a 3 anos, ou 2, 3, 4 anos. Má gestão. Eu vou falar. Mas estão. Alguém está a mentir, pá. Vou dizer-vos algumas contas. Ou os números Neste- foram... Nestes 5 anos, os encarnados Pá, isto é encaixaram grave, um pá. total de 697 milhões de euros com vendas. Uhum. Este valor é apenas ultrapassado pelo Chelsea, 818 milhões, e o Manchester City fica em terceiro nesta lista com 624. Para termos uma comparação com os restantes, com os outros dois grandes, o Futebol Clube do Porto ficou em nono nesta lista com 483 milhões feitos em vendas nos últimos 5 anos, e o Sporting um pouco mais abaixo, 18º com 406 milhões. Sim, mas o Sporting seja, aí tem uma nestes mais-valia valores- muito grande, porque o valor de plantel atual do Sporting é um bocado É a roçar a super- pornografia. Pela primeira vez Com ultrapassou Diomande, os 500. Gonçalo Inácio, Yulman, Pela primeira vez ultrapassou os Gyökeres, 500 milhões Trincão, de mesmo euros. um Pota a roçar os 30 anos, etc. Há Sim, ali sim, muito sim, jogador, Sim, sim. É a primeira vez, acho que temos um plantel assim. E temos aqui, tão alguns, valioso. temos aqui alguns negócios que contribuíram para estes valores, que foi o caso do Enzo Fernandes, aquela Darwin. venda. Sim, o Darwin 75, Já mas viste o, quanto é que custou o Enzo Fernandes, viste quanto é que custou o coiso? O Wirtz? por acaso não sei. É um balúrdio, meu. Já é oficial? Eu acho que não, mas aquilo é ok. de 150 milhões ou o quê? Sim, Para o sim, sim, Liverpool? sim. Estava-se a falar Yeah. em valores Do Aí, mas Bayer mas Leverkusen. adorava. Ei, mas é um absurdo. Não, Esquece. não. O dinheiro é Estamos a chegar a valores que são um absurdo. Mas, Porquê? Então pagas 3 Gyökeres por um Mano, Virtus? tem 22 anos, mano. Está bem, mas mas pagas por 3 isso é, Gyökeres mas por isso é que eu digo por um Virtus? que o Gyökeres é Não são barato. 3, são tipo 2. Mas, Tá bem. Mas Mas pagar esses imagina, são valores, 60. o homem é barato. o jogador é barato, mano. O Wirtz não é barato. 22 anos. É o craque da seleção 150 alemã. milhões? Barato. Não. Tu viste quanto é que pagaste pelo Darwin? Não. Mano, pelo que o Liverpool pagou pelo Darwin, admitia-se acima dos 250 milhões. Ok. Eu não negociava abaixo. Ok, Eu mas- mostrava mas lá pronto. os vídeos do Darwin com a camisola do Liverpool e dizia assim, meu amigo, quanto é que isto custou, pá? E eles, pá, isso... Epá, isso aí, por acaso, a gente não queria falar disso. Então, pronto. Agora eu vou-te mostrar aqui os vídeos do nosso, aqui na Bundesliga. E tu vês. Aí, campeão, pela primeira vez na história, Bayer Leverkusen, com o puto de 21 anos a levá-lo às costas. Foi com o Xabi Alonso que ele teve, não foi? Yeah. Foi. Era o gajo para ir para o Supostamente. Real. Agora vamos lá ver isso. Aí, Não mas- precisas no, Ias no Real. matá-lo no Precisas Real. no Real 2 nomes. Nuno Mendes e Vitinho. Está feito. Ai. Acabou. Acabou. O Yamal, Mas assim. o Yamal vai mas- logo para a Arábia. Mas assim. Ai. assim o Yamal foge logo para a Arábia. assim, Vê o Nuno Mendes contratado do Real Madrid. Está Vai bom. logo para o Al Mas Nassr. assim abortas o Carreiras. Ai. Sim, Aí, Nuno mano, mas Mendes o Carreras vai ter muitos problemas com o Yamal daquele lado, mano. Era Nuno Mendes e e Vitinha. Vitinha. Fez uma boa exibição contra o Ficava. Barcelona. Era, Não, fez uma duas. grande Olha, exibição contra o Barcelona. era coisa Sim, sim. linda. Uma delas esses, é incrível. Esses dois de branquinho ficavam. Não, eu estava a brincar. Não, deixa eu Ei, estar no mas esses PSG. Deixa eu estar no dois- PSG. Para estarem todos juntos com o Sim, João sim. Neves. E com aquele Ih. treinador. Acima E de com o tudo, Gonçalo. aquele Vamos ver se o treinador. Gonçalo também não explode. Com aquele treinador. Perdoem-me. Vai ser difícil agora com o Doué. Já falámos Mas disso. que pornográfica era essa equipe. Eu o Real adoro- Madrid com o Nuno Mendes Eu e gosto de ver Vitinho. Luís Henrique a Ih, comandar era, aquelas não era? tropas. Hã? E a cara do Yamal antes dos jogos com o Real Madrid? Eles todos Olha lá. a se benzerem num túnel. Oh, Yamal, olha lá, o ano passado quantas vezes é que vocês perderam com a gente? E o Yamal? Nenhuma, mano. Bola, é? Vamos fazer as contas deste ano agora. Hã? Olha uma cena. Já jogaste a extremo esquerdo? Olha que a direito vai ser muito complicado. Troca com o Rafinha, mano. Troca com o Troca com o Rafinha. Rafinha. Troca com o Rafinha. Mas, Mano, mas podes ir lá experimentar. mano, o Nuno Mendes é uma coisa. Mano. Que monstro, mano. Que Pô, monstro. esquece. Fogo. Esquece. Teve uma temporada. Está aí na ca- é Pá, incrível. repara, sem e lesão- o sem Yamal é lesões. incrível, incrível, Sim, incrível. sim, Para a sim, idade sim. dele é impossível ser melhor que o Yamal. 17 anos. Incrível. Mano, é uma coisa impressionante, mas é verdade, é que o Nuno Mendes chega ali e trata-os todos por tu, mano. Ele sete tudo no E é bolso. uma moto. E o Nuno, Meu e o Nuno também. meu. O Nuno é muito novo também, 22 anos. Sim, sim, sim. O sim, Nuno é sim. um Não absurdo. dá hipótese, mano. Não dá hipótese. E já aqui em Alvalade, com 17 anos, os jogos emperrados em que a gente não passava do meio campo, não fazíamos 4 passos, desbloqueados por ele pelo lado esquerdo,
em que era ele que encontrava a solução sempre para os jogos. Com 17 anos, mano. Os sportinguistas que viram com atenção a época de há 5 anos atrás, o primeiro ano, Sim, em sim. que o Ruben Amorim é campeão, a quantidade de jogos que é desbloqueado por ele. Jogos atados, contra autocarros, ou boas marcações e não sei o quê. E era sempre ele. pá. Primeiro ano de sénior dele. Bem, Mas era o Ruben Ele acaba também estreia-se por no- ter sorte. Já Ele viste? estreia-se no ano anterior. não é? Nuno Mendes e Porro, Hum. como alas, assim. Mas o Porro foi escolhido a dedo. Sim, 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 sim. mas sim, não sim. jogava Tens o também. lançamento do Inácio, o lançamento do Nuno Mendes. Que acaba por ser Depois sorte tens- teres isso ali no Tens fundo. tens a explosão do Palhinha, Sim. tens, Recuperação do Palhinha. tens o relançar de carreira do João Mário, que é muito Pois foi, importante nesse ano para pois ser campeão. Muito jogador português. Tens o crescimento do Mateus Nunes, que é muito importante como suplente. Não te esqueças que ele vai buscar a vitória contra o Benfica e vai buscar a vitória contra o Braga. Braga com -1. O próprio Eh, Tiago Tomás, que jogou ali com o Sporar. O Tiago Tomás ainda se fez. Lembro-me de um em Tondela, o Sporting ganhou 1-0, gol do Tiago Tomás. Lembro-me também. Teve dois gols, até foi mais do que um. Acho que há dois gols que são decisivos. Em casa mas- com o Gil, com o passe do Bragança. Mas era mais um problema no nosso plantel do que uma verdadeira força do nosso plantel. Sim, não era. Nuno Dentro- Santos encaixa que deu uma Já, o luva, Sporting foi o Pote campeão. encaixa que deu uma É que luva, o depois- Pote faz uma época de sonho. O Paulinho vem nesse é o- primeiro ano do Amorim. O Paulinho vem nesse. Vem a meio, vem em janeiro. Ok. E até dificultou porque metemos o Nuno Santos no banco e a equipa sem o Nuno Santos jogava muito pior. Uhum. Estranho. Mas, olha, é o que te digo e não há muito mais. Bem, Vitinha maltinha. no Real Madrid. Sim. E, malta, Isso era- eu diria para não se esquecerem de comentarem lá no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Não se esqueçam Dinheirinho do Diogo Costa, quanto? quanto é que o Diogo Costa pode ser vendido. E Também, reforço. Eu quero que as pessoas digam reforço. para a sim, malta- reforços. Para eu ir ver depois os vídeos. Índice de Exatamente. otário do Rui Jorge, de 1 a 10. Índice de otário, Oh, 1 a 10, Do Rui Jorge. do Rui Jorge. Pelo menos pensei que era Rui Índice de Borges. otário de 1 a 10. Se aquilo se pode fazer relativamente a um jovem que não é um ativo teu. E do até ponto de que vista ponto financeiro. e até onde podem ir o Futebol Clube do Porto e Benfica no Ir- Mundial de Clubes? Se alguém- ou se até alguém onde é acertar- aceitável? Ou até onde é aceitável ir? Tendo em conta os grupos que estão, até onde é aceitável ir? Eu até vou fazer a pergunta sim. aqui, até para vocês. O Anselmi não passando o grupo. Eu acho que passa. Porque o pior já passou. No grupo do Porto é muito acessível. sim. Vais ter o Al ali. Mas não passando o grupo. É para ser despedido, certo? Já chega. Para Não. mim, para Não. mim já era, mas Não, já não, tivemos não, essa nós conversa. já tivemos essa conversa e Eu sei. defendemos que ele merecia pelo Vão-lhe dar- menos vão-lhe uma dar temporada. tempo, vão-lhe dar tempo Eu para acho que isso. sim. Mesmo independentemente de ser eliminado na fase de grupos. Eu acho que- pessoalmente não gosto, mas acho que lhe vão dar. Eu acho que ele não tem a identidade do clube. Pá. Eu não sei. Isso sem dúvida. Mas Sim, também acho que é, não. para mim é Mas- muito difícil dos estrangeiros Tecnicamente, taticamente, não sei o quê, levanta muitas dúvidas. Epá, mas depois é a comunicação dele, pá. Que não tem nada a ver com aquela essência, pá, do Porto que o Não. clube tem que ter, pá. Até que o próprio Sérgio Conceição... Não é preciso ser mal educado. Sim. Mas, entendes? Não é preciso ser mal educado. O pessoal, pronto, foram 7 anos de Sérgio Conceição que muitas vezes era mal educado. Mas, Falta mística, cultura. pá, mano. E Não- pegar não- nisso parece no que não tem estrangeiro é muito identidade, não difícil. entendo Eu o acho que é ser treinador do Porto. Tu até acho podes que explicar ao eu- estrangeiro que aquilo é assim ali, mas não é No mesmo. meu ponto de vista, faltam elementos que Olha, eu preferi o Pep a treinar. que identifiquem bem essa identidade do que é ser Ou o Futebol Otávio. Clube do Porto no plantel. No plantel. Ok. Acho que é preciso ter alguém no plantel que transmita essa ideia para o treinador. Mas isso saiu muita gente. E saiu o muita Pepe, gente importante. saiu o E nós já Otávio, falamos sobre isso. O Falou, próprio Diogo É. Costa sair. Pepe e Otávio para mim são Tu os agora dois- tens. Quem é que tu tens lá que consiga transmitir esses valores? Marcano. Tens um João Mário, que é um jogador que é da Não, formação. mas não tem perfil. Depois tens um. Tens o Mora. Marcano. Tens uma hora. Tens o Mas o Marcano. Mora tem Tens o 18 Marcano. anos. Está bem, mas quem é que fala para o Mora lá? Pois. Já. Samu. Aquilo é só pernas de pau. Fala- Eles olham para o Mora, aí é bem. É o Messias. Ó Mora. É o Messias. Essa não é, mano. Eles até rezam quando o Mora entra no centro de estágio. Joga tanto. Não viste? Ai. Eles a rezar todos. Ai, Deus, Mora, não sei o quê. Aquilo é mesmo uma seita agora, o Porto. Ele entra, mano. Ele faz uma recepção, o treino para.
Depois tem que ficam Mas, ali é, a mas ver. é, como é uma boa questão essa do Anselmi. A mim não me convence, mas se calhar os portistas têm outra ideia. Não, mas há aqui jogadores em subprodução, pá. O Samu baixa muito com este treinador, pá, com o Anselmi, pá. Já E falamos, depois? o PP, o próprio PP, E o desaparece. próprio Varela? O PP desaparece, o E Alan o Varela? Varela. Mas o Samu é mesmo assim. O Sim, Samu é mesmo assim. Sim, é da noite para o dia. Sim. Vi ele com o Vítor Bruno tinha... É que nem se pode dizer que faz uma boa época ou uma má época. Não, o Samu é do género. Fez excelente época com o Vítor Bruno. E péssima Mas com o o próprio, Anselmi. por exemplo, em termos de comparação, o próprio Pavlidis também não arranca muito bem com o próprio Bruno Lage e depois faz um excelente fim de época. Ora, então estamos à espera que o Samu... Às vezes os jogadores têm esses apagões durante a própria E temporada. óbvio Mas que não é posicional. Tu vês o jogo do Porto, é posicional. Ele está muito longe da baliza, pá. Pá, Ele está eu muito... diria que Aquilo é temos... um homem de área, é um homem de finalização. Sim. Ele não tem as características do Pavlidis. Estava para o Arsenal antes. Por exemplo, quando o Pavlidis não andava a marcar golos com o Laje, o Pavlidis jogava a bola. Lembras-te daquilo que a gente costumava dizer do Sim, Paulinho? eu sempre... Cuidado que o Paulinho oferece muito à equipa. Sim. Tu vias Eu o sempre Pavlidis vi isso. jogava muito bem. Eu Sim. sempre Não vi- marcava. Eu sempre vi isso no E de Pavlidis. um momento para o outro, pronto, abriu o catch-up. Mas também, dificilmente não abria. 29 golos o ano passado na Liga Neerlandesa. Mano, o gajo não pode ser mau. Uhum. Este Samu, com a idade que tem, mano, próximo da baliza, ele é mortífero, pá. O problema é que ele está super longe da baliza. Estás a utilizá-lo, ele tem características. Quer dizer, às tantas estamos a fazer bolas nas costas a jogar com o Jardel. E está sem confiança. Nota-se claramente que neste momento é um jogador que está sem confiança. Mas eu acredito que pode ser, arrancando bem a próxima temporada, pode ser determinante no Futebol Clube do Porto. Ele e o Moura podem fazer muitos estragos no campeonato e também nas competições europeias, por isso acho que o Porto não tem um problema aí. Tem Mas um problema tem que noutros, contratar. Pá, tem, tem um, que contratar. tem um problema noutros setores, não acho que seja no ataque. E, Pois vai precisar que o PP pergunta regresse. fixe. Olha, uma pergunta fixe até. Que eu acho que isto é uma pergunta gira. Para terminar, Jogador nós já que não- estamos com 1h e Desculpem. 46. Dos jogadores que ninguém está a falar para sair, nos três grandes, quem é que vocês acham que pode sair assim? Tipo, do género, sai uma notícia, pau, tal, no Bournemouth. Lembras-te do ano passado o que aconteceu com o Ivanilson? Bournemouth foi o Ivanilson. Pronto. Ninguém estava a falar daquilo, do jogador sair, acho eu. Não me lembro, pelo menos. Tu lembras de estarem a falar? Foi assim. Sim, mas Pronto, eu estou a dar este exemplo, falava-se se do calhar não é o interesse, melhor mas exemplo. não se esperava que se Pronto, efetivasse então, assim tão rápido. Mas imagina que nem sequer se fala do interesse. Sabes aquelas compras que tu chegas ali e Uhum. pimba, olha, Diomante no Coventry. Eu gostava que fosse o Orsens. Orsens no Newcastle. Mas- Gosto muito dele. Muito bom jogador. Achas que o Orsnes pode sair assim? Já tem 30, não é? Não, acho difícil, mas gostava. O Orsnes já tem que idade? Eu diria 29, 30, por aí. Então vocês estão aí pelo cabelo do homem, não é? Tem 20, 29. Olha as minhas entradas. Tem Isso 29, não quer por dizer aí. nada. Sim, mas é... Jenny estou a ver numa possível Mas saída repara, assim, o mas Orsnes, tem-se falado. 29 o anos. Orsnes, o 29 Orsnes para mim tá- era péssimo, porque é um jogador que para a idade que tem vai dar uma rentabilização financeira curta para aquilo que tem de importância desportiva. Sim. Portanto, eu acho que o Orsnes é para ficar no Benfica. Se tivesse 26 e fosse vendido por um balúrdio, aí um tipo tem que os deixar ir e manda para cá o caroço. Mas um Orsnes eu não queria. Vocês não estão a Tomás ver? Araújo. Um Tomás Araújo assim. É um bocadinho a Rui Costa, essas cenas. Toda a gente já viu a qualidade do miúdo. É incrível. É incrível. Mas Agora- tem a pubalgia, está doente. Mas já está a tratar disso. Ele não está lá para não, no Mundial de Clubes. O Tomás. Entre Tomás Araújo e Akhtur Koglu, acho que o Akhtur Koglu também é capaz de ser um jogador com mercado. Sim, Com mas mercado assim, e com rentabilidade. assim, de um momento para o outro, tchau. Trincão e Pote também não se fala e de repente... Eu acho que aí é que está. Trincão e pote é o pessoal, às vezes vem uma notícia, Fala-se do Às Vitor, vezes- não sei o quê. tatatau. Trincão e pote não tarda, aparece na capa do jornal. Paulo, ali. É o que eu acho, mano. Trincão e pote. Eu sempre achei que o Amorim vinha buscar o Pote porque sempre Não, falou mano, dele. o Mason Mount já faz esse papel. E bem. Apesar de, pronto, né, ter muitas lesões, a verdade é que o pote também tem tido lesões. Eu não sei. É uma boa pergunta também fica para, a se calhar, questão. para os comentários. Vamos né? Fica a ver. questão Quem para é o que, chat. atenção à pergunta. Quem é que pode sair? Não é quem é que vocês acham que vai sair. Não é o Carreras e o Guioqueras, não sei o quê. Sim. Mas vendas relâmpago surpresa. Portanto, de que ninguém está a falar, por exemplo, Yulman para o Inter. Já não pode ser o Yulman, porque já Uhum. estão a falar para o Inter. Sim. De quem é que não se fala e que de um momento para o outro, pau, desaparece? Samu Soares para o Feirense, Não, para o Alverca subiu. O Alverca queria comprar o Olha. Guioqueras. por exemplo. O Alverca queria comprar o Guioqueras. O Alfredo. O Alverca queria comprar o Guioqueras. Pelo Cinco- preço com cinco bifanas? exatamente. Com o outro dia. E ainda davam, acho que era uma cena para depois o Sporting E ainda rentabilizar. dava um lugar relote. cativo.
Era uma cena mesmo de carrinhos de choque, para metermos à frente da Alvalade, com umas fichas pagas, e depois aquilo vai dar dinheiro. Aí o meu filho ia adorar. Depois aquilo vai dar dinheiro, portanto, aquilo é vendido barato, mas com um potencial de rentabilização altíssimo, com os carrinhos de choque ali a bater à frente da Alvalade. Bem, e Grande terminamos negócio assim. do Alverca, pá. Terminamos assim o nosso 10º episódio. Com os carrinhos de choque do Zorlac. E a possível ida do Gyökeres para o Alverca. Isto é tudo brincadeira, como é óbvio. Claro. Malta, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, como nós falamos. Temos uma nova página no Instagram, o resto é bola. Passem por lá, sigam-nos. Nós também normalmente estamos sempre identificados nos conteúdos, portanto, se quiserem seguir qualquer um de nós, também estão à vontade. Não se esqueçam de comentar e de deixar o vosso like no YouTube. Yeah. Mesmo que não gostem, deixem o like. Sim, sim. Conta para nós e ajuda na Mandem visibilidade os do comentários, que a podcast. para a gente... Sim, e vão comentando estes temas que nós fomos lançando e as questões que nós fomos lançando. E se tudo correr bem, estamos aqui nós os três, outra vez, a próxima terça-feira. Para o último da season. Para o último da season. É verdade. Portanto, Com bailarinas exóticas Portanto, prometidas. vai ter? vai ter. Finalmente. Olha, E lingerie de oferta por tá a causa revelar, daquele tema. exato. está a revelar. Da oferta. Houve marcas que gostaram bastante do nosso tema de conversa. É verdade. Foi. É verdade. Top. Portanto, se quiserem ver temas discutidos no último episódio desta season, tragam e deixem já na caixa de comentários deste vídeo, que nós vamos trazer para cima da mesa e vamos falar sobre eles, como é óbvio. Até porque agora não temos muitos temas de futebol assim ser o Mundial de Clubes. Não, mas vem saindo umas notícias. Sim. Os teus colegas cozinham para aí umas coisas fixes. Até para a semana. Um Até para a abraço, semana. malta.